É nóis. Estamos aqui mais uma vez. E aí, galera produteira, estamos aqui mais uma noite gravando o Produto Piloto. Minha noite mágica. Ó, minha noite mágica. A noite é o momento que eu faço a coisa que eu mais gosto. Mas sabe que o cara que tá ouvindo ali pode estar ouvindo à tarde ou de manhã. Não Afinal, importa, não importa. Afinal, Renan? É importante que ele atemporal, saiba que né? é feito à noite. É atemporal. É isso aí. Galera, estamos aqui gravando mais um Produto Piloto. Esse projeto que a gente é apaixonado, um projeto sem fins lucrativos, que a gente se junta nas nossas noites de quarta para falar de produto digital, falar de empreendedorismo, falar de especialidades relacionadas, né? A gente tem, para quem não conhece, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, a gente tem 3 trilhas aqui. Uma trilha de empreendedores, como a gente está fazendo o Felipe aqui hoje, para falar de assuntos relacionados ao business dele, contar como que a ideia surgiu, quais são os problemas na prática, quais são os problemas do dia a dia de um empreendedor, o lado ruim, sem romantismo. Mas vou me meter em produto também. É isso aí. Isso aí. E contando toda a história, né? Toda a história. A gente tem a trilha de executivos que foca bastante no tema de carreira, contar como chegaram até lá, qual caminho trilharam. E a trilha de especialista trazendo aí as suas cadeiras especificamente, né? A gente está aqui hoje com Felipe Baeta, cofundador da Piuí. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje. O negócio de vocês é do cacete, uma corretora com o propósito de entregar uma jornada que converse com o cliente final. Acho que isso é um propósito muito legal, aportada recentemente. Cara, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela tua presença aqui. Privilégio enorme estar aqui com vocês, mas espero a gente aproveitar, contar um pouco da história aí, do que a gente tem feito lá na Piuí. Boa, tô feliz demais, feliz demais. E você que tá chegando agora, olha, segue o nosso conteúdo, clica lá no sininho no Instagram, clica lá no sininho aqui no Instagram não, no YouTube, segue a gente no @Produto Piloto lá no Instagram, comenta o nosso conteúdo, é importante a gente saber o que a gente está fazendo de ruim pra gente melhorar, etc. E a gente também quer elogio, né? A gente gosta de elogio. Bom, né? Massagear o ego. Isso é bom demais, né, cara? Rafa, diga lá suas expectativas para essa noite. Eu sou suspeito, Zé. A gente que trabalhou por muito tempo numa jornada de saúde dentro de uma seguradora, é um tema que brilha os olhos, assim. Eu tô cheio de coisas já para discutir aqui, para perguntar, então tô cheio de expectativa. Vamos Tô lá. animado demais. Recadinhos da paróquia, por favor. Vamos lá, a gente tem que contar também quem ajuda a gente a manter essa estrutura, manter a 3ª temporada do Produto Piloto. A Nordem, nossa parceira aqui, Squad as a Service com a Nordem. Você que está aí com dificuldade em alavancar as suas estratégias de tecnologia, dificuldade de tirar aquele código que está atrapalhando a flexibilidade do seu negócio, a Nordem é sua parceira estratégica para avançar com os temas tecnológicos. Boa, tem Obrigado, que lembrar de Nordem. pagar as contas, né? Isso aí. Renanzinho, nosso mini craque do Alok. Isso Aí, aí. Felipe, se você tiver com problema de orçamento e não tiver dinheiro para contratar o Alok, tá aí, ó. Sim, Tô te mandando uma... Não tá uma tão proposta. nutrido, não tá tão nutrido. Ele... Faltando vitaminas. Não é Pegou tão dengue esses dias. Né? Dengue e Covid. Pesado, hein? Caraca. Corta isso aí, né? Manda, ó. Pô, expectativa também altíssima, né? Pra gente que veio do mercado de saúde e também depois fui pra mercado segurador também, cheio de expectativas. E, cara, fantástico. A gente conhece a Piuí do mercado e hoje poder se aprofundar um pouco mais nessa empresa vai ser muito bacana aí. Vamos nessa. Muito bom, muito bom. Felipe, cara, eu queria que você contasse pro pessoal de casa como é que as pessoas te encontram. Acho que é interessante, dado que a gente está introduzindo no negócio, como é que o pessoal te acha nas redes sociais, aquele cara que vai gostar da história e quer te procurar e tirar dúvida, orientação e etc. Cara, eu tenho usado bastante o LinkedIn, então acho que talvez seja o melhor canal lá. Eu acho que muita coisa prostituiu ali um pouco o ambiente do LinkedIn por um tempo, mas eu faço questão de responder 100% das mensagens, e seja mensagem de aplicação à vaga, que tem lá muito, ou dúvidas e etc. Lá é um canal bom. Tem meu Instagram, mas eu uso mais para fins pessoais, etc. E é Felipe Baeta? Felipe Baeta. Felipe Baeta, legal. É legal que, eu sempre falo isso, né? Que no ecossistema de empreendedorismo, assim, o empreendedor em geral, independente do nível, é sempre muito disponível a trocar, né, cara? Isso é muito legal. Sim, eu trabalhei na Endeavor. No passado, a Endeavor é uma defensora
dessa questão de acesso, etc. Eu me lembro uma vez que eu fui provocado por um empreendedor de... Pô, eu queria ter uma mentoria. Ele falou um cara ali que é um cara... Todo mundo deve imaginar que é inacessível, né? E aí eu cheguei no escritório quase dando risada, né? Falei, pô, o cara quer falar com o fulano. Os caras, manda mensagem pro fulano. Eu falei, mas não vai responder mais nunca, né? Ele falou, manda, cara. Eu mandei mensagem em 6 minutos, estava no meu e-mail. Tenho disponibilidade, tá. Falei, É lindo, né, cara? Isso é muito legal. E é um cara realmente no outro difícil de se imaginar que o cara iria me responder. Tem agenda cheia, né? Eu acho que algumas outras coisas também cheias, né? Conta bancária. Felipe, fala um pouquinho, assim, pra gente empacotar o assunto, conta um pouquinho do que é a Piwi, qual é o propósito da Piwi, em linhas gerais, assim. Bom, eu acho que todo mundo que está empreendendo em saúde tem um propósito maior, que é, de alguma maneira, salvar o sistema de saúde suplementar. Nós estamos em colapso. O problema não é só Brasil, é um problema global. Então, acho que um pouco da nossa propósito que existe ali é tentar colaborar para resolver esse problema. Óbvio que a gente pega um recorte, nós não somos os salvadores da pátria e nem achamos que sozinho vamos mudar muita coisa, mas a gente tem feito a nossa parte. Então, esse acho que é um propósito maior. Mas a Piwi, basicamente, é uma corretora digital focada em pequenas e médias empresas. A gente entendeu que a dor da pequena e média empresa é completamente diferente da dor da grande empresa. E, basicamente, a gente transforma a experiência de uma corretora tradicional pelo layer digital. Isso possibilita que a gente crie algumas outras frentes de produto. Então, à medida que eu digitalizo aquilo hoje uma inclusão, eu quero incluir o José que entrou aqui no plano de saúde. São trocas infinitas no e-mail entre cliente e corretora. Documentos, etc. Até aceitar o risco do cara. Eu estou pegando servir uma etapa, né? Que é incluir alguém no plano. Então, à medida que a gente digitaliza isso permite que a gente se dedique a outras frentes, que basicamente é um atendimento humanizado muito próximo, pegar no colo e ajudar esses usuários a navegar no sistema. A operadora não sabe fazer isso e impressionante, de maneira impressionante, não está se preocupando muito em resolver esse problema. Eu sempre brinco que uma operadora, o sonho de consumo de uma operadora... Desculpa, cara. Você já está em seguradora agora, beleza. Vocês são um caso passado, então eu me sinto mais confortável. Mas o sonho de consumo de uma operadora é fazer com que as pessoas usem a rede, por exemplo. O que elas fazem para patrocinar o uso de rede? Antigamente você tinha um livrinho, que é experiência horrorosa também, mas você tinha um livrinho. Hoje você tenta procurar uma rede no site, você nem consegue. Feito em PHP. Navegação ruim. Navegação horrorosa. Isso porque é algo que ela tem interesse que aconteça. E cadastro ruim, que é um problema clássico. O cadastro ruim... A gente não precisa nem chegar no ponto de que o médico vai ter uma agenda daqui 3 meses. Esse ponto aí é uma consequência... Muito antes disso. É muito antes você disso. Ligar para um que esteja vivo, que já tenha cadastrado. Meio por aí. Cara, você não consegue fazer filtro por coisas básicas de UX. Cara, eu moro aonde? Não consegue. Tem bairro duplicado. É uma coisa assim, cara, que é difícil. Então, nem vivi isso, gente. Eu imagino, cara. Enfim, a gente tem transformado essa experiência, focado muito nisso. E acredita que a previsibilidade de custo para a PME, que é o que a gente está falando, passa pela visão dos pools de risco. Então, é muito por que a gente mira a PME, né? Legal. Eu acho que isso tem um viés muito interessante porque democratiza, né? E hoje o PML é responsável por uma fatia muito expressiva, importante no mercado de consumo desse tipo de produto. E hoje, se você pensar bem, o PME ele é quase uma venda que era o antigo individual, de certa forma, porque aquele tem muito MEI, tem muita oferta pequena ali, né? A gente divide em 2 personas. A gente chama... O PME, tecnicamente, a gente chama de small e middle, mas na intimidade, PME raiz e PME premium. Então, mas assim, é um pouco disso. O PME raiz, né, que são as pequenas empresas ali de 3, 4, 5, 10 pessoas, ele é um órfão do individual e depois um órfão do coletivo por adesão. Sim. Então, hoje, um produto coletivo por adesão é precificado 40%, 50% a mais do que um produto empresarial. Então, você tem um movimento das famílias
fazendo CNPJ para contratar plano de saúde. Isso aí. Então, Que acaba travestindo a família no individual por meio de um CNPJ. É isso. Então, esse é um PME que tem uma característica específica. Alguns momentos da jornada dele tem muito valor. O momento de compra, a pesquisa para ele é muito relevante e a renovação. Mas ele tem demandas menos intensas de gestão, o que é natural. E o PME é maior, PME lá com 50, 60 vezes, já começa a ter movimentação, inclui gente, sai gente, upgrade de plano, downgrade de plano, conferência de fatura, já tem centro de custo. Você já começa a ter outros serviços que a tecnologia digital tem muito valor. Inclusive a gente... Essa eficiência vocês trabalham bastante. Muito. Então, hoje, esse tier de cliente é o tier que a gente gera mais valor. Uhum. O tier menor, a gente ainda vem experimentando como, de alguma maneira... Porque a tese da Piauí é um mercado de 220 bi no mercado de saúde. Você crescer, eu não diria que é o maior desafio. O maior desafio é você gerar valor e não ter churn, que é o problema das corretoras. Corretora, o cara contrata hoje, daqui a 12 meses ele odeia a corretora e muda de corretora. Então, como que você gera valor nesse processo para que tenha relações de longo prazo? Esse é o jogo. Na maior parte das vezes você é um mero intermediador, né? Você é um intermediário, de certa forma. Você tá exatamente. Ali, só vende e tchau. Você ou o vizinho... Não muda tanto nada, faz, né? Então, até porque, na maioria dos casos, você se sente de fato abandonado, né? O cara aparece lá, ele faz o teu produto e só volta depois para renovar com uma baita cara de pau. É super importante, né? Dizer assim... Com reajuste na mão. Com reajuste você tem muitos corretores muito bons. Muito bons. Agora, você também tem gente muito ruim, né? Então, e eu acho que a transformação desse mercado passa muito pela figura do corretor. Eu não acho que o corretor vai acabar, pelo contrário. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de ressignificar o valor que o corretor entrega para o mercado. Né? Legal. Eu acho que tem muita coisa para falar e eu estou empolgadíssimo. Vamos nessa. Eu queria voltar no tempo. Eu queria entender como o Felipe, administrador, etc., ele se conectou com o mercado de saúde e como é que isso nasceu para você? Como é que nasceu o bichinho do empreendedorismo? Nossa, são perguntas, uma muito fácil e uma muito difícil. Como que eu me conectei com o mercado de saúde suplementar? É muito simples, cara. Eu vi nascer na minha casa uma corretora. Meu pai trabalhava já no mercado de seguros, executivo, e decidiram, ele com a minha mãe, decidiram montar uma corretora. E nasceu na minha casa. Legal, cara. Legal. Então, assim, minha casa era uma casa que tinha espaço para isso e tinha um escritório e, enfim, eu vi nascer. Tinha um office boy que ia lá buscar documento? Não, eu jogava videogame com ele, né? Que legal. Então, assim, eu vi... É verdade. Então, você tinha os eventos, né? Na época, Maria, eu me lembro, pequenininho, eu ia para churrasco. E assim, pessoas que eram accounts, analistas na época, hoje são diretores de operadora, né? Então, foi muito fácil a minha conexão com o mercado de saúde suplementar. Eu vi, inclusive, nascer o mercado de saúde suplementar. O mercado regulado, né? Então, acompanhei isso muito de perto. Então, essa conexão é uma conexão familiar. Meus pais têm uma empresa de muitos anos, de sucesso, consolidada e etc. E o bichinho do empreendedorismo, assim, eu confesso que eu não sei responder de maneira tão objetiva, mas eu posso dizer algumas coisas. Uma das coisas é o fato do meu role model familiar. Eu ia falar, minimamente foi isolar esse tema aí, né? Eu também tive um grupo de amigos mais próximos que sempre tiveram esse interesse. A gente falava muito de negócio e etc. Eu, quando tinha 14 anos, comecei um negócio, enfim, sempre quis me envolver nisso, sempre pensando em o que fazer, como ganhar dinheiro, como criar valor e etc. Então, era meio inevitável. Mas também aprendi muito nessa jornada. Aí a minha passagem, comecei a me envolver um monte de coisa de empreendedorismo, fiz mestrado acadêmico na linha de pesquisa de estratégia com foco em empreendedorismo. Então, desde uma coisa mais estrito senso até a prática de empreender com 14 anos, eu sempre tive meio envolvido com isso. E me envolvi em Endeavor, na época também tinha o CJE, que era o Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp. Eu comecei a me envolver, eu sempre gostei do tema. E eu brinco que todo mundo fala, empreendedor, né? Olha só que coisa legal. Para mim nunca foi, cara. Tem um romantismo. Para mim sempre foi um problema, assim. Sempre foi uma restrição de vida. Porque eu falava, cara, tá claro para mim que é o caminho que eu preciso seguir, mas tem os seus desafios, assim.
Na faculdade, ou os primeiros anos depois da faculdade, eu fiz economia no INSPER, eu via os meus amigos em posições profissionais infinitamente melhores do que a minha. Em consultoria, então, em banco de investimento. Exato, infinitamente melhores do que a minha. Deloitte, McKinsey. Exato, a gente, no INSPER, tinha um viés de mercado financeiro muito grande. Então, pessoas alocadas no mercado financeiro que já tinham evoluído carreira e eu ali meio patinando. Então, para mim, essa chaminha do empreendedor, né, por muito tempo foi uma restrição. E aí você começa a amadurecer, começa a entender suas potências, começa a entender seus desafios também, onde estão suas fragilidades, e começa a guiar as coisas de uma maneira um pouco mais interessante. E também começa a entender que tipo de negócio combina com você, que tipo de negócio faz sentido para o seu perfil de empreendedor. Né? Tem uma pessoa que passou aqui que ele sempre repete isso, né? Que empreender é uma jornada miserável, né? E ela envolve uma decisão do quanto de vida você quer colocar naquilo, né? De quanto tempo mais de vida. Porque é miserável porque você precisa colocar tudo, né? Sim. E, ao mesmo tempo, você precisa decidir um trade-off também do quanto você quer colocar mais, ou quanto de tempo você quer colocar, ou quanto tempo você quer colocar da sua vida ali. Sim. Ontem me perguntaram, você está ocupado? Ocupado é uma escolha, porque assim, é óbvio que eu tenho coisas para fazer. Agora eu posso escolher agora não estar ocupado e conversar com você, né? Porque tudo depende do que é, né? Exato. A vida do empreendedor é meio isso, não tem fim o trabalho, né? Cara, eu tava até vendo esses dias também uma entrevista que eu fiz esses dias. O CEO e o fundador da NVIDIA tava dando, né, para um entrevistado, um podcast famoso. E ele perguntou, cara, se você, há 30 anos atrás, quando você abriu com toda essa bagagem que você tem hoje, o que você daria de conselho há 30 anos atrás para você quando você tava abrindo a NVIDIA? Ele falou, cara, não abre. Esquece. Porque, cara, tudo que eu passei, assim, tudo que os altos e baixos, as noites sem dormir, cara, esquece porque vai ser uma jornada, assim, que você não tem nem noção do que vai ser. Então, é o que ele falou. Se você não se apoiar em algumas outras questões mais existenciais, cara, você não empreende mesmo, cara. Se for por dinheiro, é complicado, né? É 1 em 1 milhão que dá muito certo e os desafios são grandes, né? Eu particularmente, tenho uma visão, assim, eu tenho uma satisfação muito grande de construir coisas. Eu sempre gostei muito de construir coisas. Eu acho que esse é um ponto. A questão da intensidade de vida também é outro ponto. Sou um cara muito intenso. Gosto de fazer 1000 coisas na minha vida. E a parte de deixar alguns legados. Assim, eu fico muito satisfeito de imaginar que a orquestração que a gente faz, às vezes você tem lá famílias sendo sustentadas a partir desse desenho. Isso mexe realmente comigo. Então, eu acho que você começa a pegar nesse tipo de propósito, porque se for pensar, ninguém vai, né? É verdade. Pensar friamente... Não... Eu, particularmente, esses temas dialogam muito comigo, assim. Eu sou um cara que... Eu e o Rafa, a gente sempre vive falando sobre isso. Eu gosto de guerra, assim. Quando eu tô fora da guerra, eu tô desconfortável. Ninguém dá um catuco no rádio. Ninguém dá um catuco nesse rádio, seu morro tá muito tranquilo. Tá muito tranquilo. Tem que dar um catuco no rádio. Então, assim, tem isso, tem isso. A coisa... Eu sinto que a minha maior performance, assim, a minha potência tá em cenários de alta tensão. Alta tensão. São os momentos que eu melhor performo. Que é foco, né? São os momentos que, assim, meu perfil de inteligência emocional fala muito alto. Então, eu vejo, assim, isso acontece muito. Não é aqui de maneira petulante. É uma característica e tenho minhas fragilidades também. Mas, cara, momento você vê que todo mundo muito nervoso. Eu consigo ter uma sobriedade ali interessante. Isso tem me ajudado muito na jornada empreendedora, né? Muito bom. Eu acho que esse é o grande gatilho, né? Precisa ter uma pessoa que para ali, ou analisa com calma, não com calma, mas com clareza, pelo menos, do ambiente, do contexto, para tomar uma decisão menos afobada, né? Possível. Essa frieza é importante, principalmente nos momentos de guerra. E aí você conta que, legal, você nasceu ali dentro da sua casa uma corretora e tudo mais, que muito falou, cara, preciso seguir uma linha de também construir algo que vai gerar um impacto na saúde suplementar e tal. Como que nasceu essa dinâmica? Eu empreendi em várias coisas, em bem de consumo. Cara, fiz um monte de coisa nesse meio tempo. E eu me lembro que eu comecei eu criei um framework na minha cabeça de que negócios que são os negócios que podem mais dar certo. E aí, eu tinha, não vou lembrar exatamente todos os pontos, mas uma das questões era negócio de B2B, receita recorrente. E eu punha muito na minha cabeça o seguinte:
aquilo que você tem na geladeira. Existe uma teoria da Sara Saravati, que é uma teoria de empreendedorismo chamada Effectuation. Ele tem alguns princípios. Um dos princípios é o bird in hand, né? E ele tem lá 3, basicamente. Quem você é, quem eu sou, quem eu conheço e o que eu sei. E eu lembro de fazer muito e ela faz uma analogia para explicar essa teoria, que é o seguinte: eu vou fazer um jantar para vocês, né? O Rafa vai fazer um jantar para você. Putz, beleza, aí eu vou lá entender o que você gosta de comer, vou fazer, aí eu vou no supermercado, tiro dinheiro, pago a conta do supermercado, chamo uma funcionária para me ajudar, vejo a receita. Isso é normalmente como você acha que o empreendedorismo funciona. Mas a verdade é que estou eu numa quarta-noite, de cueca na minha casa, e o Rafa toca a campainha. Vim jantar. Vim jantar. Aí é o seguinte, meu, o que eu sei cozinhar, eu abro a geladeira, o que eu tenho aqui? Então, foi muito nesse lugar. E aí, quando eu abri a geladeira, eu vi saúde suplementar escancarada, né? Boa. Eu vi o acesso às operadoras, o acesso às seguradoras, todo aquele know-how que eu tinha visto ser formado, a história. Eu falo, saúde suplementar, ela vai ser... Eu te falo, eu posso olhar para qualquer lugar aqui, direto para quem for, para dizer, olha, este mercado vai mudar drasticamente. Isso não significa que ele vai implodir, não significa que é blockbuster, de um dia existe, outro não existe. Vai ser mais lento que muitos mercados, é um mercado de 220 bi, altamente regulado. Mas não será, o mercado daqui a 10 anos não será o mercado que a gente conhece hoje. Então, eu vi muito, e eu costumo dizer que precisa de aviões novos e pilotos de cabelo branco. Então, se você não conhece a história do mercado, você não vai reinventar. O Antunes falou sobre isso no episódio dele. O Marco Antunes Sim. veio gravar aqui com a gente, ele falou sobre isso. É importante você ter a galera que tá aqui com energia e tal para fazer acontecer, novos produtos, mas tem que ter o cara que teve a vivência para dar, pondera, né? O mercado tem uma Tem história. as cicatrizes, né? É que nem você chegar numa empresa e fazer um turnaround. Existem coisas erradas, mas essas coisas erradas não chegaram ali por acaso. Se você não entender os motivos que construíram os drivers, né, que levaram aquele contexto, você nunca vai conseguir resolver. Você joga o bebê fora junto com a água do banho, né? É meio por aí, exato. É pesada essa analogia, mas... Ele falou que gosta de frases de efeito, então... Eu adoro. O Zé é bom nisso. É isso, adoro. Então, enfim, nesse framework eu vi muito essa questão da geladeira, né? O que eu tenho de recurso? E estava muito conectado a esse mercado por conta da minha história familiar. E aí eu falei, cara, é pra cá que eu tenho que ir. Aí eu comecei a sentar, basicamente fui no escritório dos meus pais, falei, cara, vou sentar aí, e comecei a ver o nível de demanda que tinha para pequenas e médias empresas. Eles não conseguem atender de maneira tão ativa pelo desenho do negócio, é um negócio boutique, é um negócio muito técnico. Focado num público específico. E muito boutique. Assim, eles têm clientes históricos durante muitos anos. E eles estão muito na linha de frente ainda. Então, não tem um viés de escala. E eu falei, cara, deixa eu ir lá ver, né, o que o mercado está fazendo. Né? E eu comecei em algumas reuniões de demanda que surgia lá e falei, cara, eu via escritório de advogado pagando 50 pau por mês de plano de saúde, que não sabia quem era o corretor. Eu falava, mas, cara, você não sabe quem te vendeu isso aqui? Eu falei, cara, o cara vendeu, sumiu aqui. Quem é seu corretor? A Sul América. Porto Seguro. Meio por aí. Eu falei, cara, aí eu fui estudar de uma maneira mais funda o mercado de PME. Eu falei, cara, temos aqui uma oportunidade clara de ressignificar o valor que é entregue. Mais uma vez, isso não é a máxima. Existem corretores brilhantes, existem corretoras familiares com um senso de entrega e um cuidado com o cliente sensacionais. Agora, existe um canal muito que prejudica o sistema. O sistema em todos os aspectos. A relação com a operadora, o cliente final e etc. Então, existe uma oportunidade. Eu senti que existia uma oportunidade e isso nasceu a Piwin. Interessante. Interessante porque quando eu ouço você falar, me remete ao seguinte... o teu repertório, né? Você foi olhar para o modelo dos seus pais ali, que é o modelo boutique, né? Que é um modelo que provavelmente eles fazem muita diferença no atendimento que eles prestam. Aí você compara com um modelo que oferece uma certa desassistência, que tudo bem, não é 100% dos corretores, mas existe ali uma
uma mediana que... É a maioria. Que se comporta dessa forma. E eu tenho a impressão de que o negócio da Piuí é meio isso, né? É um pouco de reproduzir essa experiência. Talvez não um boutique, não sei se seria esse o termo, mas na falta de um termo melhor, né? Essa experiência boutique para um cara que, num cenário médio, ele estaria na vala comum, de certa forma. Exatamente. Vamos dar um exemplo das grandes corretoras, né? Qual que é o desafio do PME? O desafio do PME é você tem que adquirir esse cliente com um CAC que pare de pé. E lembrando que o LTV desse cliente é infinitamente menor do que o LTV de um cliente corp. Uhum. Então, o que acontece? As grandes corretoras, elas tentam reproduzir o modelo de aquisição que serve para corp para esse, e não funciona. Não funciona. Mas eles têm, e aí assim, o CAC não para de pé. Então, mas eles têm um awareness grande que cai em negócios ali. E esses negócios que caem, você tem o segundo lado do diamante do Winning by Design lá, que é o seguinte: eu preciso reter esse cara. E aí, como que eu retenho esse cara, né? Eu preciso, de alguma maneira, ter um custo de servir que pare de pé para esse cara. E o modelo que serve para as corps não para de pé para o PME. E aí, o que eles fazem? Vão para o extremo. Um negócio totalmente reativo, 0,800. E aí, o que gera? Churn. Então, esse é o ciclo do PME hoje no mercado, quando a gente fala das grandes corretoras. É o ciclo. Eu não sei muito como criar um modelo de aquisição que pare de pé. Quando eu trago o cliente para dentro de casa, o meu custo de servir do modelo que eu sei que é vencedor para segurar cliente não funciona, eu vou para um extremo muito reativo, eu gero churn. E esse cara, o PME, o cara tá num pool de risco, ou seja, ele tá no bolo e, consequentemente, se você não vai se preocupar só com o sinistro daquele cara pequeno, né? Então você acaba não dando atenção. Na grande maioria das vezes, né? Então, tem, enfim. E aí esse cenário aqui é o cenário que a gente tenta reproduzir. E aí, respondendo a sua pergunta, o comentário é exatamente isso. Assim, como que eu crio um modelo escalável e que me permita gerar um atendimento altamente próximo, humanizado e cuidadoso e respeitoso, empático ao cliente. Esse é o ponto. E aí, quando eu digitalizo aquilo que é ordinário, que hoje a relação do cliente com uma corretora ela é sustentada nisso. Incluiu, não incluiu? Gente, pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI. Isso a máquina dá para fazer. Agora vamos se dedicar àquilo que de fato não dá para fazer, que é o relacionamento, que é de fato ter alguém lá disposto para te ajudar a navegar num sistema muito complexo, te ajudar de maneira técnica, consultiva. Então, é isso. É como que a gente reproduz um modelo em escala. Isso, óbvio, que passa pela tecnologia, né? Sem dúvida. E também dá a impressão de que o modelo inteiro ele desfavorece, né? Porque você pega ali mesmo as operadoras, né? Que tem o problema das operadoras do serviço que elas entregam. Tem essa coisa do recorte que a operadora faz, porque ela entrega... No fim das contas, ela tem muita dificuldade de recortar o bloco de serviços que ela entrega. Então, ela acaba entregando meio que dentro de um mesmo padrão. Mas a conta de sinistralidade é diferente. Porque a conta de sinistralidade de um PME, sei lá, até 5 vidas, ele vai ser muito diferente de um PME que é um pouco maior, que vai ser diferente de uma empresa de uma empresa média. Sim. Porque a distribuição de vidas é menor. Então isso acaba onerando o processo como um todo, né? Mais a conta do corretor, etc, tudo isso aí vai gerar uma complexidade que é uma puta de uma dificuldade. O que eu vejo muitos operadores se movendo é numa direção de vamos tentar controlar com o modelo de atenção primária, etc. E com essas automações na atenção primária, eu controlo a sinistralidade, por sua vez ofereço um custo mais baixo para evitar essa coisa do rouba-monte que você estava contando. Gente, isso... A gente precisaria também de umas 12 horas, no mínimo, para a gente... Mas o problema da saúde suplementar, eu tenho falado muito isso, é um problema sistêmico. Você não tem o vilão e o mocinho. É um problema sistêmico. Todo mundo, em algum momento, é vilão e todo mundo, em algum momento, é mocinho. Então, a corretora contribui para o problema e pode ser a salvação. O usuário é a maior vítima. Até deve ser o mais impactado mesmo. Mas o número de fraude, por exemplo, é gigantesco.
Então, assim, em algum Uso momento... indevido, né? Uso indevido. Então, todo mundo ali. A operadora é a grande vilã. Você vê muita matéria consumerista colocando a operadora como a grande vilã. Eu, cara, quero ver quem de nós aqui tem coragem de tocar um business de 1 bilhão, no mínimo, que qualquer operadora de 100 mil beneficiários fatura 1 bilhão, para dar 1% na última linha. Com o nível de reservas e de contexto regulatório que tem. Eu não tenho. É complexo. Então, assim, não tem uma resposta tão clara para salvar. O mercado é uma coordenação que precisa ser reinventada, né? Então, eu sinto que quando a gente fala de sinistralidade e desses problemas, a gente pode esquecer algumas coisas. Primeiro, a inflação médica no mundo É altíssimo. é altíssima. Então, saibam o seguinte: os custos de saúde vão evoluir numa velocidade maior do que a inflação geral da economia. Esse é um ponto. É dado por inúmeros contextos. Daria para a gente falar aqui mas por inúmeros contextos. Essa é a primeira coisa. Agora, você tem os desvios ali que você consegue controlar. A própria... a gente vai acabar, talvez, indo para um lugar muito técnico, mas o modelo de pool de risco para PME é um modelo muito inteligente. A gente defende demais esse modelo como uma diluição atuarial importante para evitar os valores outliers impactarem contratos pequenos. Mas você tem lá 10 pessoas, paga R$1.000 por pessoa, paga R$120 mil no ano. Se você tiver uma sinistralidade individual, você imagina comigo, cara. Não, um caso... Um cara que tem não para de câncer ferrar, Acabou os 120 mil. Então, não tem como. Você tem alguns instrumentos importantes. Agora, toda essa fala... E aí eu sou muito crítico nisso e falo com peso, assim, né? As corretoras venderam um canto da sereia. Criaram um contexto dizendo, não, vem cá, você que tem problema de sinistralidade, deixa comigo que eu sei fazer. Uma das razões que a gente trabalha com PME é porque eu garanto para você que eu não sei fazer. Eu não tenho a resposta para resolver. Se eu tivesse, pode ter certeza, é um mercado maior ainda que o PME e eu tentaria resolver. Não tenho. E essas falácias de correlações assim me deixam até assustado que tenha durado tanto tempo no mercado, do tipo, não, vem cá que eu vou fazer um programa anti-tabagismo na sua empresa e você vai reduzir a sinistralidade. Senhores, o cara para de fumar hoje, ele vai ter um efeito na saúde dele daqui não sei quantos anos. O fato é que nem no contrato mais ele vai estar, e nem às vezes nem na empresa ele estará. Então, criam-se correlações espúrias e que não tem nem pé nem cabeça. E para ficar vendendo essa ideia de que você tem ingerência sobre a sinistralidade. Há inúmeras ferramentas técnicas de cercear acesso, até de navegação, de como você direciona. Existem inúmeras ferramentas. Agora, essa visão de que a saúde preventiva ela tem uma correlação direta com o custo essencial é uma visão que eu sou muito crítico e acho que é canto da sereia. E é uma crença generalizada. Assim, eu acho que não consigo lembrar de uma operadora que não esteja olhando para esse tema. Você quer ver um exemplo? E não só no tema de saúde suplementar, até pensar em seguro de vida também. Todos eles têm um programa. Todo mundo tem um programa. É que a lógica vai além de você prevenir gastos, né? A lógica é você deixar dentro do seu ecossistema e você ter acesso aos dados. Então, é além de você ir, você ter o controle, né? Essa que é uma das premissas. Essa é uma premissa de verticalização, onde você consegue, de alguma maneira, ter mais controle sobre as coisas. Agora, eu acho que um exemplo claro, você vê as operadoras novas que estão vindo aí, com desenhos de produto muito focado em atenção primária. Criaram uma experiência incrível. Eu converso com os founders de algumas delas e criaram uma experiência incrível. E conseguiram conquistar uma coisa que é muito difícil, que é, se você pegar uma operadora tradicional e colocar atenção primária, o cliente vai levantar a mão e falar, não. Você está cerceando o meu acesso. Você não vai dizer para onde eu vou no A. Eu quero ir no B. Eu quero fulaninho e algumas operadoras novas conseguiram falar, não. Você realmente... Eu sinto que você está cuidando de mim. Então, isso é um valor muito grande. Agora, eles não conseguiram ainda traduzir isso em custo. A sinistralidade dessas empresas... Não é diferente. Não é diferente. Então, conversa longa, mas... É uma tese. É uma tese, tem toda uma estruturação que envolve, sim, a verticalização, controle do uso... Aí desde o material médico até o próprio prestador e etc. Total. Mas também envolve, sim, a redução da sinistralidade, que é um elemento bem importante desse processo. Acho que o cenário de saúde é igual ele comentou, assim, é um ecossistema, né? Normalmente a cadeia comum de um produto, cara, é você, o fabricante, tem a fábrica do produto e você entrega para o consumidor. No máximo, você vai ter um intermediário que vai fazer a distribuição para você.
Cara, no sistema de saúde é totalmente complexo. Cara, tem a seguradora, que é a provedora do dinheiro, tem o usuário, que é o beneficiário que vai usar Tem o plano. o pagador, que é tem a empresa, porque 75% dos beneficiários estão coletivos empresariais. São os estipulantes, que é quem paga para a seguradora, mas quem usa são os colaboradores. Tem o corretor que faz a venda e tem o médico e o hospital na outra ponta, que é quem presta o serviço ao cara que é o funcionário da empresa. Então é muito complexo, né? Mas o que também é outro ponto que a gente está discutindo aqui, que é muito importante, que ainda não foi falado, é justamente a forma de pagamento, né? Então a forma com que as seguradoras pagam para os hospitais, ela canibaliza o próprio sistema, porque ela paga por vez e por uso, né? Então que é o fee for service, por serviço. Então, cara, você fez um procedimento, ele vai te pagar ali pelo procedimento pro operador. Então o operador ele vai querer fazer o máximo possível de cirurgias, Olha, de procedimentos. Eu prometo que eu não vou citar nome nenhum, mas tem prestador que tem meta de exames de raio-x, por exemplo, numa noite de PS. Aí eu te pergunto, como que você pode ter um negócio desse? Não para de pé, não para de pé. Não faz sentido nenhum. O equilíbrio, Mas o desequilíbrio. O sistema é assim, poxa, o mercado tá no capitalismo, né? O modelo é pago por vez que você vai, então o modelo vai cobrar. Por isso que o risco de colapso ele é grande. Porque há muito conflito no interesse nessa discussão. Players, né? Muitos players. E tem uma questão que, ao meu ver, sobre tudo isso, passa por dois caminhos, assim. Eu não vou dizer de solução, mas caminhos que eles precisam ser construídos no médio para longo prazo. É a discussão da interoperabilidade, isso precisa acontecer, precisa virar uma realidade. Os players precisam trocar, precisa ser algo assim que é regulatório. As informações precisam estar na mão para tomar melhores decisões. E a questão da cultura, assim, sobre como as pessoas usam o sistema. Não só, no seu caso, né? No caso da Piuí, ensinar ali a empresa, ou dar ferramental para a empresa, mas também a seguradora se preocupando em entregar, por exemplo, os uma boa incentivos são muito errados, Rafa. Muito errados. E eu falo até pela corretora. Você tem que lembrar que a corretora ganha em cima do que o cara paga. Aí vem o outro ponto da monetização. Um success fee que envolve só o prestador com a seguradora também não serve. Cara, se você coloca no meio aí o intermediário, o corretor num modelo success fee também, talvez seja interessante. E tem um... Tem que ser criativo. Falando por exemplo, você falando das derrubadas de carteira, né? Da rouba-monte, né? Rouba-monte. Você fala, ok, mas as operadoras continuam pagando agenciamento de 200%. Verdade. O que você imagina que vai acontecer? O cara pega, termina o contrato, o sonho dele é pôr aquele cliente em outra operadora. Pega mais 200%. Ao invés de manter. A gente na Pio, só para vocês entenderem, a gente tem uma decisão estatutária de que a gente não trabalha com agenciamento alto. A gente preferencia o recorrente. E comissionamento maior. Exatamente. O recorrente da gente, a gente tem uma média de recorrente muito boa. Agora, o agenciamento... Por quê? Eu quero que o cara fique durante anos na mesma operadora. Eu quero que funcione. Primeiro que o cliente não é da Piuí. O cliente é da Piuí com aquela operadora. Então, essa é uma postura que é importante ter. Então, eu trago a operadora para a mesa. Eu falo, senhores, eu preciso apresentar o mercado para o cliente. Está aqui. Você está com esse... Como que nós vamos justificar para o cliente ficar com vocês como operadora, sendo que o mercado apresenta isso? Então, o que significa? E a gente vem conseguindo alguns resultados importantes. Então, nossa taxa de retenção, primeiro, o nosso churn é baixíssimo, e a nossa taxa de retenção na mesma operadora é altíssima. Que legal. É altíssima. Só para você ter noção, mais de 90% das nossas renovações acontecem dentro da mesma operadora. Caramba, isso é interessante. É um dado muito importante. E aí eu venho conseguindo usar isso para falar para a operadora, cara, confie em mim como um prestador que vai gerar uma relação de longo prazo a favor do cliente. Mas eu preciso da sua ajuda nas renovações, eu preciso que você me olhe com interesse. Então, eu já tenho operadora que vem tratando comigo sobre bonificação de renovação. Fala, pô, que legal. Já que você tem essa visão, eu te bonifico a renovação na cara. É quase que um trabalho educativo. Entra no ponto que eu falei. Precisa ser educativo e precisa ter os dados na mesa para que todo mundo ajude. Por exemplo, se você tem esse dado de interoperabilidade na mão do cara que está se preocupando ali em discutir com o RH, cara, o uso ele está mais por essa linha aqui, tem predições para que você trabalhe melhor a forma como o seu
o seu colaborador utiliza o plano. A seguradora tem informação sobre os outliers de uso. Ele já tem, né, no dia a dia dele, ele tem essa informação. Mas ele pega contexto de mercado e contexto histórico, isso ajuda bastante. Boa. Ouvindo teu comentário anterior, você estava falando sobre, cara, o mercado de saúde suplementar vai mudar, né? Esse foi o termo que você usou. E eu acredito em você. Mas tentando fatiar um pouco o boi, eu vejo assim, eu tenho muita a ótica da operadora, que é o repertório que eu tenho, né? Sim. E a operadora, ela tem muito um posicionamento de eu quero deixar de ser pagadora de contas. E tem todas essas iniciativas que a gente, algumas a gente já comentou aqui, sim, fracassadas ou não, teses falidas ou um pouco mais de crença para cá ou para lá, etc. Mas sempre que eu pensei, mesmo estando em uma operadora, que esse mercado tinha um grande potencial de ser desconstruído, pelo menos no formato que ele tem hoje, eu sempre olhei para a grande probabilidade dele ser desconstruído em pedaços. Do tipo, cara, você de fato vai ser pagador de contas porque você não sabe fazer isso. O outro vai ser, sei lá o quê. Por que você pensa disso? Como é que isso fica estruturado na tua cabeça? Primeiro, eu concordo 1000% com você no seguinte aspecto. A gente fala que é um mercado de 220 bilhões de reais, mas não dá para fazer um pitch deck assim. Eu vi muito pitch deck com VC, mercado de 220 bilhões. Meu TAM, eu ataco tudo, né? Meu amigo, dentro disso tem tanta coisa. Mas tem tanta coisa. Mas tem tanta coisa, cara. Tem tanta coisa. Então, primeira coisa, o mercado já é recortado. O mercado tem as suas especificidades. E entender esses recortes, com certeza, é parte da mudança. A outra questão assim, que eu acho que é bem relevante é vai ter que haver uma flexibilização regulatória para acomodar novos tipos de produto. Isso é inevitável, tá? Uhum. Vai ter que e você tem essas pessoas. Uma das grandes, o meu sócio. Você diz extra hall. Não necessariamente extra hall, mas com modelos de desenho de produto. Eu vou dar um exemplo. O meu sócio ele tem uma teoria. O meu sócio é um cara brilhante, um cara de design e um cara assim apaixonado pela ideia de colocar o usuário no centro. É um cara assim, apaixonado. Ele não consegue tomar uma decisão sem olhar o cliente como protagonista daquilo. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque toda a lógica do mercado não é essa. Cada um olha o seu umbigo. A operadora olha o interesse dela. Uhum. O prestador e o hospital, o interesse deles. O usuário sente que paga horrores e quer se defender dessa história, muitas vezes, fazendo com fraude e coisas do gênero. Ou, quando compra um produto, faz a conta. Fala, eu vou pagar 1.000, faço uma consulta por mês no dermatologista, que me custa 200, meu filho não sei o que lá, faz a conta para ver se vai valer a pena ou não. Então, quando você coloca o usuário no centro, a coisa muda de figura. Então, eu acho que a transformação vai nascer muito desse lugar. Do usuário realmente a gente entender esse cara, entender as distinções dele. Eu vou dar um exemplo para você sobre produtos. Eu tenho uma série de clientes com alto poder aquisitivo, que estariam muito confortáveis e ter um produto com uma franquia altíssima. Como funciona o produto offshore, muitas vezes. Então, aquela história, uma franquia de $5.000, ok. Até $25.000 no ano eu pago. Eu estou preocupado não com pagar a consulta e o exame. Eu estou preocupado com se tiver um problema oncológico, não é nem madeira aqui, mas eu for gastar R$1,5 milhão num hospital, isso eu estou preocupado. Então, é um produto que se não acomoda no arcabouço regulatório brasileiro. São doenças graves, poxa. Tô brincando. É uma tentativa exatamente de responder a isso. É um produto muito limitado exatamente pelo contexto regulatório. Mas, enfim, eu acho que vai haver essa flexibilização e esse recorte vai acontecer. E já existe esse recorte. Não à toa, a corretora vende para todo mundo. Cara, a gente vende só para PME, cara. A dor é outra. A dor da grande empresa é sinistralidade. PME não pode ter a dor de sinistralidade. Se tiver, vai dar errado. Porque PME não tem capacidade atuarial de diluição de risco. Então, a dor do PME é outra. A dor do PME é uma operação que acontece hoje num modus que parou nos anos 80 e ele precisa ter uma fluidez melhor para ter alguém que possa entregar um valor de atendimento forte para ele estar perto dele. Então, eu acredito que essa mudança vai acontecer de maneira lenta,
mas vai acontecer, cara. E esses recortes já existem. Eu queria... Fala aí. Não sei... Não, pode ir. Cara, eu queria explorar um pouco, junto com vocês aqui, a dinâmica do produto Piuí, assim. Como que... porque beleza, né? Vocês começaram ali, lá no escritório do seu pai, começando a fazer alguns desenhos e tal, e aí, foco no digital. Como que é a dinâmica do produto? Como que nasceu ali? Como que vocês oferecem isso? Como que vocês se conectaram com as seguradoras para poder oferecer esses produtos? Enfim, como que é um pouco... Conta um pouco pra gente um pouco dessa jornada do produto em si. Pô, muito legal a gente poder falar disso. Cara, o produto... Primeiro eu tive todas as experiências que você pode imaginar sobre construção de produto, tá? De modelo. Eu tive fábrica de software, tendo, vamos dizer, discovery e delivery num cara ali, e eu tentando, com viés de negócio, dar contexto, brifar o cara. Tive eu internalizar um pouco a ideia do discovery e começar a desenhar produto e ter uma fábrica de software para delivery. Tive squad terceirizado, as a service, dentro de casa, que fez full stack, então desde discovery delivery até dual track. Cara, tive todas as experiências. Então é bem legal essa história, sendo que eu sou uma pessoa de negócio e não entendo nada de produto. Fui aprendendo na construção. Então, o produto, quando nasceu, a primeira coisa, a gente não tinha a pretensão de fazer um produto que transformasse, que criasse novas features. A nossa ideia era falar, existe uma operação que já acontece num processo que não faz sentido nenhum hoje em dia. É só levar isso para o digital. É muito mais uma digitalização do modelo do que uma construção de features novas. Então era assim, era muito fácil fazer a discovery. Porque era muito óbvio. Cara, pelo amor de Deus, eu não quero ter que mandar um e-mail para a corretora para incluir o José no plano de saúde. Eu quero poder colocar isso ali. Inicialmente, quero poder preencher lá num sistema, isso tá lá, já me ajuda. Aí nós começamos a explorar com o viés do usuário. Falando, não, ok. O primeiro layer nós fizemos. Que eu brinco que é um pouco do primeiro layer, que é, assim, pelo amor de Deus, hein? Com a ressalva do tamanho, de maneira nenhuma nos comparando ao case maravilhoso, que é o case, por exemplo, do Nubank. Mas, cara, o Nubank não inventou o cartão de crédito, não inventou o internet banking, não inventou. Ele criou um layer digital que a experiência era melhor. Tão simples quanto isso. Eu me recordo, se eu precisasse cancelar o meu cartão de crédito, num banco tradicional, eu tinha que ligar. Eu perdi o cartão de crédito. Então eu ligava lá, não podia falar que tinha perdido, porque sei lá o que ia acontecer, tinha que falar que roubaram o seu cartão de crédito, cancelavam o seu cartão de crédito, você ia receber um outro depois, 18 dias úteis depois. Se você achasse o cartão no meio do caminho, esquece, você tem que esperar. Muito bem. Hoje em dia, qualquer banco digital, você bloquear o cartão. Achei, desbloqueei. É isso mesmo. Não achei, preciso de um novo. Você já recebe o cartão digital ali. Então, isso é um output de experiência que era o que a gente queria desde o início. Mas aí a gente teve esse primeiro layer que beleza, ao invés do cara mandar um e-mail, deixa o cara colocar aqui uma inclusão. A gente começou muito com esse viés do meu sócio, de realmente foco no cliente, uma empatia profunda no consumidor, no usuário. Mas peraí. Chega pro cara e fala, mas onde você tem a informação do José que começou a trabalhar? E não tenho a informação. A gente fala, mas aí é difícil. Tá tudo em papel. Eu falei, então você vai ter que digitar de qualquer maneira, né? Ele Eu falei, mas e se a gente se plugar, por exemplo, com plataformas de admissão, onboarding digital? Porque já tem lá a informação. Aí estava começando a nascer isso, a gente desenvolveu uma ferramenta de admissão digital. Então eu virava pro Já tem até a DPS dentro? Vou contar como é o fluxo. Então, assim, o RH coloca nome, e-mail, o colaborador recebe um link, tira fotos dos documentos, tem leitura lá dos documentos e etc. E ele automaticamente vira uma ficha cadastral do cliente, do colaborador, e eu tenho os insumos para tratar na inclusão do plano de saúde e dos outros benefícios que tenha conosco. Então foi o segundo layer. Primeiro layer, digitalizar ali o básico. Segundo layer, não, vamos ouvir
realmente a dor Mas do o primeiro cara. layer, o que que era? Era o sistema de cotação O primeiro layer... e inclusão das vidas? A gente começou com o sistema de gestão dos contratos. Então, o usuário começava a poder ver os contratos e fazer as principais ações de uma maneira totalmente desintegrada. Então, ele ia lá e colocava. E isso já tinha um valor absurdo. Ele falava, não, eu sei o que eu pedi para a corretora. Eu consigo acompanhar o SLA da corretora, se está cumprindo ou não está. Eu sei que em status que aquele pedido que eu fiz está. Porque antigamente ele tinha que mandar e-mail. Fala, como está o processo de inclusão do José? Uma carência de visibilidade tremenda. Então, então assim, é um negócio muito primário, isso que eu estou dizendo. Assim, o Discovery era um Discovery quase que... Caiu no seu colo, né? Também, É isso, falando, mas tá aqui, não precisa muita coisa. Então, esse primeiro layer era isso. Tava na geladeira ali. Né? Tava na geladeira. E aí, a gente teve esse primeiro momento, que é o módulo de gestão, e aí nós desenvolvemos um cotador que começamos a explorar todas as áreas, né? Você pega o onboard, a implantação do plano de saúde. A implantação do plano de saúde pela corretora é assim. Vai lá, troca uma série de documentos. Eu tenho um amigo que fala que é mais fácil você pegar um empréstimo de 100 milhões de reais num banco do que você implantar um plano de saúde. E é mais ou menos isso mesmo, assim. Complicadíssimo. É complicadíssimo. São trocas. A gente fez um estudo... já está bem ultrapassado. Foi em 2021 esse estudo que nós fizemos. Média de troca de e-mails para implantar um plano de saúde, 79 e-mails. Então, assim, é um negócio número insano. não, mas é bem É um negócio absurdo. insano entre corretor e cliente, tá? 79 e-mails. Então, tudo bem. Então, esse processo de troca de documentos, que é o que acontece, que aconteça de maneira digital no workflow daquilo. Então, que legal. Então, é esse primeiro layer que a gente viveu, que era o layer da pura digitalização objetiva do negócio. E a gente começou a falar, não, mas espera aí, que foi o segundo layer. Não, espera aí. A partir do momento que eu tenho essa implantação digital, o que acontece com o hoje? Hoje o cara vai lá e faz uma palestra de implantação, corretor. Deixa eu te explicar o produto que você tem, como que você... Mas beleza, daqui a um ano, cara, uma empresa de 100 pessoas, tem 20 pessoas novas e outras 30 que saíram. Então, assim, você tem uma rotatividade ali. E a pessoa não participou de uma implantação. Então, a gente começou a ter esse segundo layer, que é como, quando as coisas estão resolvidas do ponto de vista operacional, que tipo de valor a gente consegue gerar? E aí a gente começou a explorar essas questões. E hoje, acho que o grande desafio da gente são as possibilidades de integrações para melhorar a experiência do usuário e também para diminuir nosso custo de servir. Isso é muito importante hoje para a gente conseguir sustentar a operação de uma maneira escalável e na velocidade que a gente está crescendo. Vou ter só uma dúvida, só para entender. E o modelo de negócio permanece igual ao de corretora? Vocês acabam recebendo o FII da seguradora? Exatamente. A nossa tese é que hoje uma corretora tradicional entrega 40% de EBITDA. Num mercado como esse, cara, desculpa, não para de pé. Das duas, uma. Ou a corretora vai ganhar menos, e assim, com todo respeito, assim, eu tenho um carinho absurdo pela figura do corretor. Meus pais são corretores. A Piuí é uma corretora. Então, só pra gente estar na mesma página, que eu não sou um... Não tá atacando. Eu não estou aqui, atacando, são são os fatos que estão aqui. Você tá no bolo, né? Eu tô no bolo. Então, desculpa, você tinha perguntado Não, do modelo de negócio. Então, assim, a comissão hoje é uma corretora entrega 40% de EBITDA. Então, você vai pegar, você vai ter ou ela vai diminuir o quanto ela ganha, que não é um movimento, ou ela vai gerar mais valor. São esses dois caminhos básicos. E a nossa tese precisamos gerar mais valor. A tese de vocês está, vamos gerar mais valor para, de alguma forma, aumentar o teu LTV ali, né? Total. O MRR. O jogo é esse. O jogo o cliente entra numa corretora, depois de 12, 24 meses sai. E a gente conseguiu provar isso. Essa é uma tese. A gente tem milhões de desafios na Piuí, uma empresa nascente, enfim, tem milhões de desafios. Mas essa é uma tese que a gente conseguiu. A gente sofre muito quando perde um cliente, muito, pelo senso que a gente tem do cliente. E assim, posso dizer que a vida da gente ali é realmente colocar o usuário no centro. E a gente conseguiu provar, a gente tem uma operação muito sustentável do ponto de vista de churn. Nosso churn é muito baixo, muito baixo. Então, enfim. E essa visão
você tem dois personagens importantes aí, né? Tem o teu corretor, né? Que é o cara que vai ali, faz a venda, etc. E ele A nossa venda cota e tudo mais, né? a nossa venda é toda interna. Toda interna. É time nosso. Né? O cliente tem a possibilidade de ir lá no site fazer isso de forma autônoma, no modelo Muito legal. PLG? Nós tivemos esse momento, então a gente abriu o nosso, a gente chamava de marketplace para o cliente. A gente teve, assim, a gente conseguiu ter um volume de geração de lead interessantíssimo, mas o processo, citando mais uma vez meu sócio, ele fala que é uma dança entre high-tech e high-touch. E no processo de aquisição é a mesma coisa. O cliente não vai entrar lá e comprar um plano de saúde assim. Agora, você pode usar a tecnologia para, ao invés de mandar uma planilha para ele por e-mail, você mandar um link para ele onde ele possa navegar naquela cotação, entendendo se ele melhorar o produto como fica, se ele tirar, ele consultar se naquele Você produto tem entrega determinado... já no fim da jornada ali pro cara. Exato. Então, saber esses touches também foi um aprendizado muito importante para a gente na construção de produto. O que é digitalizável e autônomo e o que é uma digitalização a favor de um processo humanizado que é entregue. Então, isso foi um amadurecimento muito doloroso pra gente, porque a gente, quando você faz um produto parrudo, você tem essa expectativa, né? Você fala, meu, o cara vai entrar lá, meu amigo, vai do começo ao fim. Aí você ensaia, você vê, o cara vai lá, faz aí pra mim. Então, o cara tá direcionado a fazer aquele comportamento, né? Então, enfim, foi um aprendizado doloroso pra gente. Eu sou partidário, assim, de uma abordagem que é, assim, quando você tem um produto, mesmo que ele tenha um processo de implantação que seja high-touch, como é o caso do produto seguro, eu acho ótima a ideia que vocês usaram de tentar uma abordagem que seja low-touch, que seja PLG mesmo, porque nesse formato que você consegue compor melhor os playbooks, consegue compor melhor, consegue entender melhor como é que o cliente interage, como é que ele conversa com aquela dinâmica do produto ali. Total. Né? E aí, assim, porque isso acontece frequentemente, assim, o cara, eu atendo mercado, vou pegar um cliente de SaaS. Eu atendo mercado de enterprise. Mercado de enterprise é um mercado, pegando outro tipo de produto, tá? Sim. Ele é um mercado high touch. Ok, cara, mas você ter uma abordagem PLG, uma abordagem low touch, não impede nada de você precisa testar isso, até porque você vai criar playbooks mais interessantes para o cliente, flexibilizar mais, dar outras formas dele consultar. Alguns aprendizados importantes assim, né, que a gente teve. O dizer não para o cliente, porque quando a gente tem um foco muito grande no cliente, né, a gente fica assim, o dizer não para o cliente às vezes é bom para ele. Então, quando você coloca ele numa trilha e fala, cara, segue essa trilha, é porque vai sofrer um pouco mais, aparentemente, mas o resultado de entrega é melhor. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você matou uma charada que, assim, a gente perdeu uns 6 meses por conta desse insight que você traz aí. Que é o seguinte, a nossa expectativa é essa. Quando a gente faz produto, o playbook é muito fácil. O processo, ele não se desencaixa. Não se desencaixa, está lá no produto. A regra de negócio está clara, está lá. Não se desencaixa. Quando você começa a ver que você precisa trabalhar do lado de cá, você fica querendo forçar a barra e você fica menos, se despreocupa com o seu playbook de negócio. É isso aí. E a gente, cara, tecnologia rodando lindo, quando saía do trilho, a gente se ferrava toda essa experiência. Você fica mais preocupado com o processo do que com o problema, né? Total. Esse insight, assim, juro, a gente patinou uns 6 meses para falar. Mas eu acho que também tem um desafio de, quando você é mais high touch, que é justamente o CAC também, né? O CAC dá uma aumentada. Então, por isso que eu acho que é legal essa sua visão de, priorizar o segundo lado do diamante do Uniby Design para ter um churn menor, para que eles subsidiem também o CAC para ter esse high touch mais alto, né? É isso. O jogo é esse. É retenção e visão de LTV. Esse é o jogo. E olhando para a lógica de expansão, né, a aposta de vocês é focada na ramificação, né, em crescer produtos adjacentes ali. Não. A gente entende que os produtos adjacentes eles existem para gerar valor ao valor da nossa solução e para gerar valor para o cliente do ponto de vista de holístico da entrega. Então, por exemplo, se eu estou incluindo o José, no exemplo do José, vou até mudar o nome do José, o Ricardo, a Maria no plano de saúde, por que eu não incluo de maneira automática nos demais benefícios e produtos que o RH precisa? Então, eu estou gerando valor para ele. Como linha de receita em expansão, não é a nossa tese.
Até porque a receita do saúde é a receita mais relevante. O resto é marginal. O resto é marginal. E muitas vezes, quando vocês estavam no mercado, vocês devem ter ouvido essa tese, né? De tipo, o odontológico é a melhor porta de entrada para o saúde. Balela. Balela. Tem essa balela. O cara compra o odontológico de quem ele tem coragem de comprar o saúde, cara. Entendeu? A gente recebe... Inúmeras vezes a gente fecha um cliente no saúde, ou seja, a gente nos provou tecnicamente para gerir esse negócio, mostrou tecnologia, mostrou senioridade de atendimento, tudo isso. Depois de 2 semanas, o cara manda um e-mail. Esqueci que eu tenho aqui um odontológico também. Tô passando para você. Então, assim, essa história que não é o caso, né? Então, enfim. A nossa tese de expansão está em outro lugar. A nossa tese de expansão é encontrar um modelo hoje mais escalável de venda para diminuir CAC, mas que seja sustentado por algum tipo de visão proprietária de canal. Então, é uma tese que a gente tem e eu tenho explorado. É a tese do contador. Pequena e média empresa está em contador. Operação de folha está no contador. Tá? Então, ele não tem time interno para operar folha e também não está nas grandes consultorias. E o contador, ele é uma figura extremamente relevante para o pequeno e médio. Eu brinco, ele é o terapeuta, o advogado e o contador. Então, ele é uma figura muito relevante para o pequeno empresário, né, etc. Então, ele briga por um ticket pequeno. Então, se a gente consegue dar um revenue share para esse cara, é uma coisa legal. Então, se eu consigo fazer esse cara me indicar para os clientes, é uma coisa legal. Agora, se eu consigo ter um produto que ajuda o contador no dia a dia da relação com ele e digitaliza essa relação, mais legal ainda. Então, por exemplo, todo contador tem que receber do cliente a lista de desconto em folha, para operar uma folha. Eu estou dizendo, quando eu falo contador, especificamente à frente de pessoas, de gestão de pessoas que as contabilidades operam. Tá? BPO de pessoas, não fiscal e nem contábil. Né? E aí ele precisa desse desconto em folha. Ele processar a folha. Então, cara, do benefício lá, eu dou o plano de saúde para o titular e o dependente cobra. Mas o dependente muda de idade. Então, todo mês tem que ver lá qual que foi o preço do dependente para descontar do olerite do colaborador. Cara, nas parametrizações, meu sistema gera isso com one click. Então, como que eu consigo gerar valor em produto para de fato construir um canal proprietário? Então, a nossa tese de expansão está nesse lugar. Essa é uma das hipóteses que a gente vem explorando de como a gente consegue crescer em escala a partir de uma composição de canal proprietário envolvendo produto e revenue share. Legal, é bem interessante, porque é uma abordagem que você consegue gerar seus próprios leads dali, né? Tem um bench bem legal que é o sistema OMI, não sei se vocês já ouviram falar. E eles foram justamente nesse caminho, né? O canal proprietário deles foi justamente o contador, só que é o contábil. Então, o contador toda empresa tem, eles faziam a venda do sistema, eles facilitavam a vida do contador e o contador ainda ganhava um FII. Então, foi assim que eles conseguiram a fonte limpa de leads ali deles. É a maior case. O fundador da OMI está num grupo que eu participo, que é a Beacon, é um grupo de fundadores e tal. E, enfim, já troquei rapidamente com ele e é o grande benchmark do modelo de contabilidade como canal. Né? Bem interessante. Eu acho que tem uma dinâmica muito legal. E penso também, aí uma pergunta, né? Você também pensa em usar, de repente, essa tua capacidade de entregar playbooks de venda, etc., para o corretor, além do FII, ele poder executar a venda? A gente pensa... É claro que ele precisa ser nosso sonho. Certificação, aquela coisa toda, né? Não, sem dúvida. Não, para a saúde nem isso há necessidade. Mas você tem a figura do corretor. SUSEP é uma coisa, na venda de plano de saúde, enfim, não tem essa exigência. Mas, de qualquer maneira, estou vendo as pessoas físicas, né? De qualquer maneira, a gente tem um sonho de fazer isso. Mas existem mecanismos muito errados. Então, hoje, uma plataforma remunera esse corretor um agenciamento de 100%. Eu não tenho 100% para dar para esse cara. Se eu tiver, eu vou reproduzir o modelo que a plataforma faz. Que vende, paga 100% para o cara e não faz nada. Não gera valor. Aí todo mundo tem esse 100%. No modelo que a gente opera, não tem. Então, até que eu mude a visão e a cabeça desse cara e falar, olha, meu cara,
Você não vai receber o 100%, você vai receber um recorrente, vai formar a carteira. O cara fala, meu amigo, eu tenho conta para pagar aqui. Eu vendo um PME, 2 PMEs por mês. O cara conta com one shot, né? Conta com one shot. Então, putz, já pensei em milhões de modelos. Cara, você não conseguiu financiar esse cara por um tempo até ele formar carteira. Mas eu tenho eu acho que é uma missão aí. É uma missão, assim. Mas por outro lado, tem o seguinte também. A gente tem muita visão de win by design, né? A qualidade e customer success, né? A qualidade da venda é fundamental para diminuir churn. O churn começa quando você vende. Quando você não cria expectativa de errada, né? Você vende fora do valor. É isso. Você não vende para quem não está interessado. Porque vender goela abaixo... Então você tem que vender para o cara que está consciente do que você faz, das suas propostas de valor. Busca de CP aí, né? Total. Então você vende de uma maneira muito, muito correta. E quando você tem esses canais muito drivados à venda, você acaba trazendo uma venda um pouco desqualificada e a gente começa a gerar prejuízo na nossa imagem, cara. Nossa imagem. Eu falo isso com o peito aberto. Perdemos um cliente hoje. Eu diria para você que na nossa história a gente perdeu menos de 20 clientes, tá? A gente está com mais de 700 clientes, né? Então, assim, nossa história de perder. Então, é muito doloroso. É muito doloroso. E a gente para pensar o que a gente fez de errado. E quando você vai resgatar, muitas vezes está lá na origem da venda. Você fala, cara, isso deveria ter sido explicado de uma maneira diferente. Então, a gente também tem muito receio de fugir do canal proprietário, do canal interno de venda, e acabar caindo num modelo que traga uma venda desqualificada, não com a profundidade que a gente oferece. Então, enfim. É sempre um risco, né? Quando você vai experimentar canais novos, é precisa atrair coisas que eventualmente não estão dentro do ICP. E aí, acho que os playbooks, o formato, a forma como você vai trabalhando o funil é que vai determinar o quanto você vai conseguir. E no momento que a gente está, aquilo, um canal, uma persona, um produto. Bicho, não tem história. Focado, né? E assim, só pôr uma pimentinha aqui, assim, tem alguma visão de, sei lá, um dia ser uma seguradora? Ou aquele modelo que eu esqueci o nome agora, que onde... MGA. MGA, que a seguradora dá mais poder para você, né? Existe essa ambição ou não? Longo prazo, assim, sonho. Se ser seguradora fosse bom, eu saberia. Tenho 2 sócios, né, que tiveram seguradora, operadora. Eu tô brincando. Brincadeiras à parte. Não, a gente entende que o propósito de existência da gente é na ressignificação dessa figura do canal. A gente entende que a gente tem um papel educador no mercado de colaborar para novos formatos de produto. Mas a gente também entende que é importante ter esse foco aqui. Então, às vezes a gente fica com essa pulguinha atrás da orelha e fala, meu Deus, cara, eu queria tanto vender um negócio legal para o cliente. Eu queria tanto... pelo amor de Deus, operadora, você não quer digitalizar aquilo ali que vai me ajudar tanto. Às vezes a gente fica com esse... Fala, melhor a gente fazer. Mas no final, é o papel que a gente está se propondo aqui. Então a gente não tem pretensão nenhuma de virar operadora. Agora, e a gente entende que tem muito valor nesse recorte que a gente está olhando. Assim. Então... Perfeito. Vocês estão resolvendo um problema importante, né? O mercado do segurador como um todo é um mercado que é bem carente de educação, né? Educação em todos os sentidos, né? Conhecer os produtos, conhecer o formato, etc, etc. Isso acho que é um tema, né? É um dos grandes temas do mercado segurador, educação. Sem dúvida. Explorando a questão da pandemia, porque na época da pandemia muito da sinistralidade ficou represada e sabia que vinha uma porrada depois. As seguradoras já estavam com uma visão, porque cara, toda a parte de cirurgias eletivas, tudo aquilo que tinha ali um custo recorrente, ele ficou se represando e uma hora aquilo ia aparecer. Né? E aí as seguradoras elas começaram a tentar orquestrar esse sinistro de forma diferente. E conta pra gente assim, um pouco de como que vocês vêm se organizando também para ajudar os seus clientes nessa jornada junto com o que a seguradora às vezes tenta resolver, mas não consegue. E vocês estão nesse papel educador, como que vocês fazem para fazer essa troca aí junto com... A corretora ela tem uma legitimidade, em alguns momentos, maior do que a operadora a colaborar na navegação do cuidado do usuário. Né? Então, por exemplo, se eu recomendar um prestador,
dificilmente o cliente vai falar, não, você está querendo me recomendar ali porque você... porque não sou eu quem paga a conta. Né? Então, eu tenho uma legitimidade maior. Então, eu acho bem importante, e é exatamente isso a nossa tese, e a gente tem uma diferencial muito forte, que é o seguinte, a gente atende os usuários finais. A minha conversa não é só com a RH. Tem muita corretora que só fala com a RH. Eu não, eu atendo o usuário final. O cara tem um agendamento de consulta, eu vou lá e faço. E não é que eu faço agendamento como um dia, eu faço uma trilha para ele. Então ele vai para a consulta, eu ligo para saber como foi a consulta, eu ligo para saber se ele tem exame. Se ele tem exame, a gente tem parceria agora com DASA. Praticamente faz a gestão do cuidado que é o segurador. A gente tem parceria com DASA para exame coleta domiciliar gratuita para os nossos clientes. Então, você quer que eu já marque? Tenho agenda preferencial lá para marcar, marco aonde for, o cara vai lá na casa, volto, tem mais exame, não tem, preciso marcar exame de imagem, eventualmente, que tem que ser feito fora de casa. Então você cria uma trilha para esse cara. Então esse papel da corretora é fundamental pela legitimidade que ela tem. Sobre a pandemia, assim, de fato, os tratamentos eletivos ficaram represados. E a gente teve 2 efeitos. Né? O primeiro efeito de que também, da mesma maneira que os tratamentos ficaram represados, a receita dos prestadores caiu. Então, não é só, volta aqui fazer a cirurgia de desvio de septo que você não fez. Você vai vir e vai custar 30% a mais que eu preciso pagar minha conta. Entendeu? Então, tem um problema complexo Desvio ali. de septo e amígdala, só pra... É isso, ele já faz tudo, adenoide. Né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto é que o índice inflacionário do mercado de saúde suplementar, ele não é um índice básico de inflação. O que é isso? O índice, você pega um índice de IPCA, IGPM, sei lá o que for, ele tem uma cesta de serviços, de produtos e serviços. Ele faz, sei lá, 500 gramas de arroz, 1 quilo de feijão. Qual é o preço de cada um? Soma disso aqui, deu R$100. No ano que vem está 110, tivemos 10% de inflação. É isso aí. A inflação médica, ela não é assim. Ela envolve também a frequência. Então, ela não tem uma cesta travada. Então, assim, não é só se o preço aumentou mesmo, mas é também se a frequência aumentou. Então, a gente colheu por muito tempo desse aumento de frequência. Porque o cara parou de fazer consulta. Quando ele aumentou a frequência, aumentou o índice também. Então, é um índice inflacionário não puro. Ele é um índice que pega... Então, tivemos esse problema também. Então, a gente vem colhendo até hoje desse contexto. Então, a gente teve aí uma média de reajuste da casa de 21% no ano de 2023. Né, cara? É uma grosseria, né? É uma grosseria. E vem numa taxa absurda, né, também. Não foi o ano passado só, esse é o ponto. É um negócio que é louco, é muito louco. Agora, falando um pouco agora, queria ouvir um pouco da tua visão como empreendedor, né? Assim, falando dos produtos, etc. Vocês fizeram a captação em 2022, certo? Vocês fizeram uma primeira captação em 2019. 2019, e aí vocês estavam com uma proposta de crescer 10%, e fizeram uma segunda agora. Como é que está a construção disso? Eu vou fazer um recorte de produto. Acho que é mais legal pro caso aqui, da minha visão, né? Cara, a gente errou muito na construção de produto. Do ponto de vista estratégico, eu estou falando aqui como empreendedor e CEO da Piuí, né? Então, a gente errou muito. Por quê? Porque esse é um business gerador de caixa. E a gente começou a captar receita desde o início. Então a gente não teve aquele tempo necessário para falar, não, deixa eu construir valor antes de ter uma operação rodando. Então a gente não teve isso. A gente construiu uma corretora que começou a ter negócio e tem um produto para ser feito. Então a gente teve esse ponto. E isso gera um desafio muito grande de você ter a profunda consciência que você atingiu o PMF. Esse é complexo. Porque... Eu ia citar isso, mas segue aí. Porque você tem um cliente lá que topou entrar num modelo menos revolucionário com o que você está propondo. Então, é bem complexo. Assim, eu hoje, Big Bang, você pode começar do zero. Cara, eu ia pegar 1 ano só para desenvolver produto. Segura a onda aqui, ficar 1 ano só desenvolvendo produto. Stealth mode ali. Eu ia, cara, sem receita, sem operação, desenvolver produto, cara. É que é muito difícil você ter essa resposta depois, né? Sim. É antes, na verdade, né? Sim.
É o tipo de coisa que, Sim. contando a história do... Mas quando seguindo você a olha o trilha- ciclo do ciclo dos negócios, até o ciclo das rodadas, a jornada empreendedora, você tem os objetivos, né? E muitas vezes a gente não tem tanta disciplina. Eu sempre decidi, cara, a gente não está aqui para crescer. Naquele momento eu não estava para crescer. Estava para desenvolver um produto com uma solução que transformasse valor nesse mercado. Então esse acho que falando da jornada empreendedora, esse é um erro que doeu muito assim pra gente, muito. Porque, em geral, quando você começa a jornada, você precisa validar a venda, né? Então, Pois você é. vende, depois a gente vê o que faz. Né? Porque já é suficientemente complexo vender. Mas, realmente, no teu caso, você estava subvertendo um negócio que ele já está instalado, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, claro, por mais que seja óbvio, você precisa validar. Então, é muito difícil dizer que isso seria um acerto. Mas, realmente... É um negócio com muito potencial, né? Muito. E ainda sobre a ótica de empreendedor, assim, cara, tem que lembrar que a minha maior contato com o produto era programar VBA, né? Então, assim, bicho, eu aprendi muita coisa com as pessoas que trabalharam comigo e aprendi muita coisa sobre o produto. E te digo, assim, acho que é uma resposta, eu vou dar aqui mega pretensioso com uma audiência super técnica, tá? Mas para mim, todos os modelos funcionam. Se não existe uma regra para construir produto, cara. Eu acho que todos os modelos funcionam. Eu concordo com você. Eles têm ônus e bônus de cada um deles. E momentos e momentos. Por exemplo, um momento de escala, de delivery, de entrega e tal. Você tem um modelo que funciona mais do que os outros. Agora, todos os modelos funcionam. Então, é muito você entender esses timings também de construção de produto, né? E eu aprendi muito isso. Então, e eu acho que algumas vezes a gente errou. Algumas vezes a gente precisava ter tido... Tá com uma estrutura de desenvolvimento de produto mais madura, e não estava. Em outros momentos, o contrário. A gente estava uma estrutura assim, completamente elevada para aquele contexto ali que, cara, dava tranquilamente para ser feito por um modelo um pouco mais enxuto, parcimonioso, etc. Eu concordo que todos os modelos, de alguma forma, funcionam. Né? Meio que é algo do tipo encontrar o remédio certo para a dor certa. Né? É meio por aí. A gente sempre bate nessa tecla aqui, né? Cara, não existe um framework que vai resolver todos os seus problemas e que você tem que seguir ali todas as etapas igual tá no framework. É igual aquele gráficozinho que tem da startup no começo. No começo é aquele drunk mode que, cara, você tá perdido, tá tentando caçar onde tá a dor, a veia que você vai resolver. Então, naquele momento você tá perdido. Então, cara, não existe, acho que o caminho certo ou errado, né? É ir pra rua e dar as caras e ir pra cima, né? Fizemos tudo, desenvolvemos, o negócio era maravilhoso. Você olhava a estrutura de banco... Pra você, né? Não, pra mim era lindo. Aí chegou um cara mais técnico e falou, bicho, nós vamos ter que reescrever esse negócio aí. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo, cara. Tudo isso que nós fizemos, o dinheiro que nós gastamos... precisa aqui. Tem tudo funcionando. Ele falou, não, cara, é o seguinte, cara. Não cresce. Tem data de validade isso aqui. Eu falei, mas como assim, cara? Meu, juro, eu queria me explodir. Eu falei, por que eu não me olhei isso antes? Ia sair tão mais barato, né? Mas daí você fica pensando também, naquele momento, cara, precisava validar de uma estrutura muito mais tranquila. Então, hoje eu digo pra você, a nossa robustez do nosso produto, do ponto de vista de infraestrutura, é um negócio assim assustador. Porque também eu falei, agora que é para fazer, vamos fazer direito, né? Eu não conheço uma startup que eu tenha conectado assim, que fala, porra, a minha primeira versão ali, eu tinha o suprassumo da tecnologia e tudo hoje tá escalado graças ao que eu fiz no começo. Não conheço ninguém, cara. Ninguém mesmo. O que sempre... Esse é um clássico, né? O monolito tem sua função, né? Sim. Ele tem sua função e não dá para cuspir no prato que comeu. É isso. Eu tô orgulhoso, eu tenho saudade. Sou um saudosista da minha versão inicial, viu? Faz parte, né? Assim, da jornada, parte da jornada. E quem desenhou ali o começo da jornada do produto ali? Fui eu. Boa. Fui eu. O wireframe, cara... o wireframe todo. Em Figma? Que Figma? Era Google Presentation. Boa. Que Figma o quê? Não, eu falei provocando pro cara que tá pensando, isso, porra, vou começar, vou ter que contratar um designer. Adobe XD. Isso é uma obra. Cara, eu lembro de... É engraçado, né? Porque a gente fala dessas metodologias todas hoje, são muito intuitivas. São. São. Eu sem fundamento teórico nenhum,
eu lembro de fazer coisas que eram melhores práticas. Então, por exemplo, eu lembro de escrever história de usuário. Não chamava de história do usuário. Mas eu tinha que, para descrever a regra de negócio... A especificação funcional. Eu falava assim, ó, a regra é essa. Deixa eu te explicar o que o cara vai fazer para você entender por que essa regra é essa. História do usuário. Não fazia nem ideia, quer dizer. Então, isso a gente provoca bastante também aqui. Cara, framework por framework muda o jogo. O que muda o jogo é resultado. É óbvio, né, que as ferramentas elas estão aí para ajudar. Mas, na boa, o foco é resolver problema. Não importa qual você vai usar. Eu conversando com você já há algum tempo, eu vejo muito essa postura sua, assim. De, meu amigo, menos blá, blá, blá de framework, bicho. Vamos resolver os problemas, entender profundamente qual é o problema e resolver. E é o que, modéstia à parte, a gente conhece de ferramental, cara. Já usamos de tudo. Verdade. Mas, assim, na boa, do Waterfall pro Scrum pro Kanban, que, na minha opinião, é o melhor que tem... depende muito do cenário, depende muito do contexto. Não tem o melhor, o importante é colocar para rodar. Às vezes tem uma questão educativa, né? Tem um momento em que você quer de transição, você quer educar o pessoal, como lidar com aquilo, né? E é um pouco de contratar consultoria Big Four, né? Você fala, meu, se eu errar, foi na melhor metodologia. Entendeu? Não é que eu vim aqui num processo que eu desenhei. Se eu de uma Big Corp, cara, o que não me derruba? Não me derruba se eu contratar SAP, se eu contratar... É por aí. Então, a gente teve esse momento, um momento onde a gente se escondeu a nossa incapacidade de produtividade de tecnologia, tanto do ponto de vista de inteligência de produto, como do ponto de vista de desenvolvimento, a partir de metodologia. Isso é metodologia TCR. Que É tirar o cu da reta, ou colocar alguma coisa aqui e vai. Ai, cacete. Agora, tem uma coisa que é interessante. Né? Na jornada empreendedora, você vai passando pelas fases e é um negócio exatamente linear, né, cara? Eu conversei com um CEO uma vez, um desses que eu... Na mesma linha que você, que eu achava que era inacessível e a gente conseguiu trocar altas ideias e tal. E ele fala o seguinte, que... Cara, ele teve que ajustar a bunda dele ao tamanho da cadeira. Sim. E à medida que ia crescendo, ele ia tendo que dar o jeito dele. Como é que foi isso pra você, assim, de se adaptar e... Cara, é muito desafiador, né? Eu diria pra você que o ciclo é mais ou menos de 6 em 6 meses, assim. A Piuí precisa de um Felipe diferente. Então, é muito desafiador. Assim, e aí o que eu acho é que essa é uma outra característica, essa capacidade de adaptação e de ver no desafio a oportunidade. Isso é muito do empreendedor, né? Então, cara, eu sinto o maior tesão do mundo de saber que daqui 6 meses a Pio vai precisar de alguém diferente nessa cadeira e que, cara, eu vou lutar para me desenvolver. Sou zero apegado e etc. Até digo isso de peito aberto. Eu nem acho que eu sou o melhor CEO para o negócio. Eu acho que para o momento do negócio, eu tenho características muito boas. Eu sou um cara extremamente corajoso. Então, eu tenho características, mas tecnicamente eu nem sou o melhor CEO para estar lá. Eu acho que tem até gente melhor do que eu para fazer isso. E eu acho que mas eu duvido que tenha alguém que tenha a capacidade de, do ponto de vista longitudinal do tempo, se adaptar tanto quanto eu me adaptei. Então, eu acho que esse lugar para um momento que a empresa está, eu faço uma analogia, eu sou piloto de avião. Hobby, eu faço uma analogia, cara, você está decolando o avião. Está decolando o avião, meu amigo. Não é voo de cruzeiro. É um outro estado de alerta. São outras competências que estão ali. Então, nesse momento, essas competências, a prejuízo de algumas coisas, elas são muito, muito, muito válidas, né? E muito ricas. Então, eu me sinto muito confortável. Eu acho que você também mostrar sua fragilidade e as vulnerabilidades num ambiente seguro, com seus sócios, com seus investidores, cara, é saudável. Assim. Você não é salvador da pátria de nada, cara. Você tem seus recursos, sua competência, você tem sua bagagem, seu repertório, seja lá o que for. Mas, cara, você vai errar muito mais do que você vai acertar. Isso realmente é uma visão muito lúcida. Eu particularmente tenho essa visão de que eu tenho algumas capacidades e outras várias incapacidades. E eu preciso de gente em torno de mim que me ajude a fazer as coisas acontecerem. O curso Sobrevivência na Selva foi para sobreviver a tudo isso? Cara, Você achou que não ia vir, né? Esse negócio, cara. Cara,
Eu falei pra vocês que eu tenho uma vida muito intensa, assim. E eu tenho Aí tava faltando alguma coisa. eu tenho um prazer muito grande pela intensidade. E às vezes eu acho que eu preciso aterrissar um pouco, né? Então eu tenho meus hobbies me ajudam muito. Eu tenho muitos hobbies. E, cara, eles me ajudam muito a... Aí é impressionante, que eu faço os hobbies, mas no final são sempre correlações com o negócio, né? Então, fiz um texto sobre esse curso de sobrevivência na selva no LinkedIn, de como isso me ajudou no negócio, em várias coisas. Mas o curso não foi exatamente por isso, foi por essa ideia de que eu entendi que a minha vida estava muito intensa e eu precisava me desconectar um pouco e entender um lugar mais primário de relação com as coisas, né? Eu estava começando a ter muito visão macro das coisas, eu falei, cara, bichão, preciso dar uma desafogada. E aí eu fui fazer numa expectativa de que fosse uma coisa assim, eu não diria uma Disneylândia, mas que eu ia lá fazer um acampamento, né? E no final foi um curso assim, doloroso, de não dormir, de desafios. Imagina. Não foi um negócio, não foi um Tinha negócio, motorhome, Lógico, sendo afetado. Cara, se você ponderar, se você tem condição, à noite, você vê uma barraca de lona, né? Você dormindo lá com 8 pessoas, cara, você, com frio, você abraçar um cara que você nunca viu na vida. Você fala, cara, eu preciso de um calor humano aqui. Mas, cara, 3 da manhã, começa o orvalho de dentro da barraca pingar água na sua cara, né? Então, bicho, foi assim um treco meio hardcore, assim, não foi um negócio tão leve. Meu Deus. Mas, assim, eu acho que a vida do empreendedor, ele precisa dessas válvulas de escape. Assim, é fundamental, senão você surta. É um leão por dia, cara. É muito desafiador. O trabalho não tem fim. Então, se você não tem inteligência emocional suficiente para manter o seu nível de sobriedade, cara, você vai gerar prejuízo em algum lugar. E muitas vezes é com o time. O empreendedor, ele tem uma figura, ele tem uma necessária posição, na minha visão, que é de ser um layer, de segurar esse rojão para o time. Você não pode terceirizar isso, porque nem todo mundo está preparado a viver esse nível de intensidade e esse nível de desafio. Então, é muito complicado. Porque você tem que gerir um time. Terceirizar a responsabilidade é o mais fácil. Você tomar uma paulada do board e ir lá jogar para o time, isso é ridículo de fácil. O difícil é você tomar a paulada, reconhecer que você é o último responsável por essa história toda, digerir isso e falar, agora como que eu vou fazer aquele time que eu confio, de alta performance, entregar o que eu preciso que entregue. Então, é outro rolê. Então, se você não tem essas válvulas de escape, meu amigo, porque você falou no começo, né? Você precisa viver o negócio. Realmente você precisa viver o negócio. Eu não consigo desligar. Eu, particularmente, sou um cara que vive bem sem desligar. Mas se eu não estou esquiando, mergulhando, Que voando, precisa de atenção plena, né, para aquilo, né? voando, inventando. Minha mãe brinca que meus programas não são nem de índio, são de cacique. Que o de índio é mais tranquilo. O meu eu fui curso de sobrevivência na selva, entre outras coisas que eu costumo fazer. Se eu não estou nesse contexto, cara, eu estou pensando no negócio, não tenho o que fazer. Então eu tenho essa característica. Eu sou um cara, por exemplo, eu durmo muito pouco, mas eu durmo muito bem. Então, assim, eu durmo das 11h30 às 5 da manhã, mas eu durmo muito bem. Eu apago. Então, eu acho que são características que... Acho que no final, as pessoas às vezes me perguntaram, não, mas isso é uma característica... Cara, acho que é uma defesa do meu corpo. Você precisa... Desligar, né? Desligar. Uma hora que... Exato. Então, eu acho que só respondendo esse curso sobre sobrevivência na selva é um pouco disso. Assim, eu acho que... E outra, aumentar repertório, cara. Aumentar repertório. A gente fala bastante disso aqui. Aumentar repertório com coisas diferentes. O reconhecimento de padrões. Você só é capaz de criar uma coisa nova quando você tem referências diferentes de coisas diferentes. Isso eu acho que é um ponto bem importante quando a gente fala sobre essa coisa do aumento da cadeira. Porque isso acontece em todo lugar, né? Tudo bem, se você está numa Big Corp, a cadeira é um pouco mais linear, mas você tem que evoluir, né? Senão você também não consegue entregar mais coisa para a empresa. E, cara, é importante você abrir a rede, né? Abrir a antena e captar mais, e buscar mais coisa, ter outras experiências, melhorar o repertório. Acho que isso é importante pra caramba mesmo. Total, eu tô fazendo um trabalho, eu ouvi dar aula, você vai falar, não, meu Deus, como que você faz isso? Não tem tempo de nada. Meu amigo, tempo a gente arranja, isso é outra balela, assim. Aquela figura de não, meu amigo, eu
não faço nada na minha vida. Não, isso aí já passou, né, É cara? que não é prioridade, né? Tá na tua lista exatamente. de prioridades. né? Exatamente. Então, eu dar aula muito também para aumentar esse repertório. Então, você não sabe a quantidade de insights que eu tenho dando aula, quantidade de conhecimento que eu levo. Pra preparar uma aula, você já aprende pra cacete, cara. Exato. Legal. Então, é muito. Essas referências, cara, isso aí vai te construindo. A jornada empreendedora, jornada já dá pelo nome, mas eu falo, como que é, né, ser empreendedor? Eu falo só, é um filme, não é uma fotografia. Não é sobre o hoje. É sobre como você constrói as coisas. Então, assim, eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era quando eu fundei a Piuí. E a Piuí me moldou. E eu tenho certeza que eu sou muito mais preparado hoje do que eu era. E serei amanhã mais preparado do que eu sou hoje. Então, esse processo é um processo muito animador. Você sabe que eu já falei isso aqui uma vez, mas uma vez, recentemente me fizeram uma pergunta, um grupo de jovens aprendizes, né? Eles estavam perguntando sobre essa questão de como é que eu, particularmente, lidava com o fracasso, né? Porque eu tenho a impressão de que o jovem, eu acho que já fui assim também, né? Lida de forma muito determinística, né? Com essa coisa do sucesso e do fracasso, né? E eu fiquei pensando sobre isso porque eu não tinha racionalizado esse negócio. Na hora que eles fizeram a pergunta, eu fiquei pensando sobre isso. Cara, no fim das contas, a minha conclusão é de que, cara, na real, você sempre tem eventos de sucesso e de fracasso. Que você pode considerar dessa forma. A questão é como você lida com eles e a evolução é muito mais a trilha do que o momento. Se você ficar focado no momento de fracasso, você vai ficar focado naquela situação de sofrimento. Ficar focado no momento de sucesso, você não vai dar o próximo passo. É a trilha, né? É um pouco sobre isso, né? 100%. Eu tive a oportunidade de, na época que eu, enfim, por alguns eventos e tal, eu conversar com algumas pessoas brilhantes, pessoas de grande sucesso. Eu ficava numa antessala lá com eles, conversando ali antes de entrar no negócio. E aí, para várias perguntas, para vários deles, eu fiz a pergunta: e aí, meu? Qual o segredo, né? Cara, tiveram respostas muito divergentes, mas uma que eu lembro de ser, eu não diria todas as vezes, mas assim, foram poucas os meus acertos, foram poucos os meus acertos. Foram poucas as decisões que eu tive que tomar e que me trouxeram onde eu estou. Então, assim, você vai ganhar, você vai ter sucesso poucas vezes. A questão é você entender quais são essas grandes oportunidades e, de fato, fazer disso a sua trilha, né? Mas a quantidade de fracasso é muito maior, né? Muito maior. Verdade. O Fernando Steller, você conhece o Fernando Steller da Endeavor, lá, ele é embaixador? Ele veio aqui, a gente estava conversando, enfim, ele estava falando da saída dele, etc., entre outras coisas, e está perguntando: e aí, Fernando, qual é a receita? Ele: cara, não tem receita. Deu certo. Poderia dar muito certo Deu ou tudo muito certo. errado. Mas poderia ter dado tudo errado. A questão é que eu não desisti. É isso. É isso. Acho que a gente tem um problema que a gente vê manchete lá da Piuí, pô, receber na porta, você fala: caraca, fantástico, né? Pô, você vê no Instagram lá, cara, fantástico aquela vida daquela pessoa, mas, pô, na verdade o backstage ali tá, você tá errando, sofrendo. Eu acho que é um dos nossos propósitos aqui do Produto Piloto é justamente isso, né? Essa trilha de empreendedores é trazer, cara, essa verdade, cara, que você gosta. Você falou, pô, você errou no começo do seu MVP lá, pô, você errou, você poderia ter começado de uma forma mais inteligente. Sim. Mas é a jornada que faz você evoluindo e olhando pra trás e fala, pô, aprendi a evoluir e, cara, agora eu sou uma outra pessoa, né? E aí vocês pegaram agora um segundo cheque, adquiriram a carteira da Pipo, né? Já foi em 2022, a gente fez uma parceria com a Pipo, para os dois negócios se focarem. Eu sempre fui um defensor de que a gente tinha modelos distintos. A Piuí olha para a PME mesmo, essa nossa tese é para cá, e eles têm um modelo de navegação muito interessante. Eu gosto muito do modelo da Pipo. E aí ficou claro que assim, tínhamos posicionamentos muito divergentes, e eles tinham um legado lá que faria mais sentido que fosse trabalhado por nós, até com o senso que eles têm de gerar valor para o cliente também. Então, eles falam: vai gerar mais valor para o cliente estando aí do que aqui. Então, esse foi um desenho legal que a gente fez. E eu acho que mostra um pouco disso. Assim, tem muita gente boa olhando para essa transformação. Tem muita gente boa olhando para essa transformação. Não é só Pipo. Se preocupando genuinamente com o cliente. Boa. E aí, assim, acho que cheque, primeiro que você está pegando carona, você está falando, né?
Tem muito lifestyle, é lindo, né? O cara tem empreendedor que ama tirar foto e tal. Eu tenho uma visão um pouco diferente, assim. O cheque é eu diria que, assim, com todo respeito, é quase um demérito, assim. Eu não acho que todos os negócios possam crescer bootstrap, tá? Eu não acho que seja isso. Mas eu acho que se tem negócio que você tem teses muito boas de acelerar. Agora, você se louvar dessa etapa, você tem que se louvar do resultado que você é capaz de gerar com o cheque. E não pelo cheque. Essa é a minha visão. Então, assim, e hoje eu acho que a gente tem desafios grandes na Piuí para honrar esse cheque. Desafios grandes para honrar. Então, eu fico mais preocupado com isso do que com o oba-oba da notícia, né? Assim como todo mundo ama, levantei rodada. Tá? Eu acho que disso nasce uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. Entendeu? Assim, e nem não todo cabe dinheiro... mais cash burn também, a gente vem falando sobre isso. Ah, sim. E nem todo dinheiro é bem-vindo, né? Só lembrando. A gente está falando a gente levantou dinheiro com gente... Assim, eu sempre olhei o smart money. Eu estou falando de investidor. Eu tenho o DNA Capital no meu cap table. Eu tenho o Roberto, que foi o Laganac, que foi um fundador de uma operadora. Meu capitão, gente que eu tenho uma profunda admiração e confiança e muito também o Roberto principalmente uma gratidão muito grande de uma aposta tão inicial e etc. Então o meu papel é honrar um pouco essa crença desse povo todo, né, do meu time, etc. Tem um pouco a ver com não só com a grana, porque a grana, ela de certa forma representa ali uma injeção de hormônio no negócio e você tem que colocar o cavalo para correr na direção certa também, né? Mas ao mesmo tempo, você trazer esses investidores que têm esse alinhamento com o propósito da empresa, te traz ali todo um capital intelectual que te ajuda muito. A gente teve muito desafio, etc. Porque é uma tese muito técnica nossa. Você vê, quem tá ouvindo ouvindo o podcast, a gente passou por coisas assim, tentou nem ser tão complexo. Vocês que têm track record em saúde, a gente acabou indo para um lugar ali meio tecnicista de saúde. Sim, então assim, eu brinco, eu tentei falar com alguns VCs tradicionais, assim, eu tenho dificuldade, porque ele não entende a tese. É muito complexo. Eu brinquei com uma vez e falei, a gente precisa passar um final de semana aqui para você entender o contexto. Aí você vai entender minha tese. Se não tem o contexto, você não vai entender minha tese. Então, é difícil, assim. Então, eu vejo que essa decisão da gente trazer gente com muito know-how de mercado, isso nos dá uma força de acertar nas direções interessante, de entender o ritmo disso aqui. Legal. Você falou há pouco sobre time, etc. Estava falando um pouco sobre o quanto que o quanto que a dinâmica que você aprendeu no curso de sobrevivência. Você é um cara acelerado, tem todas essas características suas e... Isso porque nós estamos gravando à noite, eu acordo cedo e essa hora é a hora do meu... Você não me viu ali pelas 7h30, 8 da manhã. Não, ali no ápice. Nem eu me aguento, mas enfim. Então você é um cara acelerado, você gosta de guerra, você tem toda essa interface com o conselho, que é super complexa, com board, etc. Como que você entende? Qual é a construção que você faz para os teus pontas de lança, né? Podemos dizer assim, os teus cabeças do time? O que esses caras precisam ser para você? Primeiro que ter pontas de lança é uma novidade também em termos de negócio. A gente não tem muito tempo que a gente tem. Por muito tempo numa startup você tem uma simetria enorme, né, entre o fundador e a liderança e o time, né? Então, hoje a gente já tem pares lá. Tenho pares lá. Eu acho que a principal característica que eu vejo é a visão empreendedora. Não tem como você ter um negócio no estágio... E quando eu falo visão empreendedora, não é assim, tem um apetite a risco. Cara, visão empreendedora é de construção. Você precisa ter alguém que esteja disposto a entrar num ambiente em construção. A startup é isso. É um ambiente em construção. Nem todo mundo é confortável estar em um ambiente em construção. A gente fala lá que é um ambiente caótico, né? É um caos. E como você lida com o caos? Uns surtam, outros compreendem como uma oportunidade de se resolver aquele monte de problema que está ali. Então, essa é a principal característica. Cara. Eu acho que é difícil você encontrar alguém com esse perfil. A outra característica, que é muito particular, minha e da cultura da Piuí, que no final é reflexo um pouco do que eu acredito, é lidar bem com a autonomia.
Cara, a autonomia é uma parada que, para mim, eu acho que eu brinco que é o maior benefício que alguém pode receber de uma empresa é a autonomia. É o maior benefício. Então, você tem a oportunidade de ir lá e pôr o seu talento à prova. Eu sou uma pessoa que acredita no potencial do indivíduo. Eu acredito e confio nas pessoas. Então, eu acho que processo ele existe para resolver problemas não criativos. E uma startup evolui quando você resolve problemas criativos. E ele só resolve com alta autonomia e capacidade de criar, inovar das pessoas. Então, eu acredito muito no potencial. Então, a gente criou um ambiente lá que é altamente livre para se criar. E nem todo mundo gosta disso. Tem gente que gosta do trilho. Tem gente que quer o trilho. Por isso as lideranças, né? Bem treinadas e... Então tem gente que gosta do trilho, e gente que está disposta. Então, essas duas características, assim, para mim, são fundamentais. A pessoa conviver com um ambiente em caos, que é o ambiente da startup, e viver bem com a decisão autônoma. Assim, acho que essas são as duas. Engraçado que realmente existe um certo romantismo em relação a isso, né? Porque o cara quer, eu quero trabalhar numa startup, etc. Quando o cara está numa Big Corp, ele tem muito disso em várias ocasiões. E você falou de duas coisas que são realmente fundamentais, mas que, puta, tem muita gente que não consegue lidar com isso, né? O cara ele vai para lá, eu quero ter liberdade, eu quero poder ser criativo, mudar as coisas. Quando ele chega lá e encontra um ambiente que está mudando o tempo todo, que hoje é uma coisa, amanhã é outra, ele, cara, o que eu faço, etc. E, ao mesmo tempo, não sabe lidar com a autonomia, pegar as coisas, resolver, dar uma direção. Está disposto a errar, né? Porque é duro, errar é duro, não é fácil. Não existe. A tolerância ao erro, cara, eu falo isso, é o pivô da inovação. Se você não é tolerante ao erro, meu cara, isso é o primário. É o primário. Assim, você precisa ter um ambiente disposto. Eu acho que os dois pilares, para mim, da inovação são profunda empatia com o consumidor e usuário, cliente, seja lá o nome que você queira dar, e tolerância ao erro. Acho que, para mim, isso é a receita. Né? Então, eu concordo 100%. Assim, eu acho que... E a gente errou muito, né, em recrutamento. Falando dos erros, né? Errou muito em recrutamento. Muito, muito. Hoje eu tenho um time assim, que eu até me emociono de falar da qualidade das trocas. Assim. Gente num nível de engajamento muito profundo, gente que sentou na cadeira. Inteligentes. Porra, isso é bom pra caramba. Eu falo, cara, você olha aquela pessoa e fala que a pessoa faz melhor do que eu faria. Pô, cara, isso é legal pra caramba. Eu lembro, teve uma época, eu, Zé, Renanzinho, a gente trabalhava junto. Cara, vamos fazer uma reunião. Cara, reunião, sei lá, meia hora ou uma hora. Cara, era 20 minutos a gente divagando, assim, cara, trocando ideia mesmo. 5 minutos, esse. Pô, todo mundo alinhado, vamos. Pô, o nível de engajamento, o nível de inteligência que tinha coletiva na discussão é absurdo, cara. Talento é contagioso, meu cara. Gente boa gosta de trabalhar com gente boa. É verdade, isso é verdade. Isso é uma verdade quase universal. Não à toa a gente estamos aqui todas as quartas-feiras, né? Não temos a possibilidade, pelo menos por enquanto, né, de estarmos juntos, trabalhando, mas o produto piloto nos ajuda aqui bastante. Verdade. Cara, não parece, mas a gente está aqui há quase 2 horas. Louco, impressionante, cara. né, cara? Impressionante. E eu resisti, todos nós resistimos aos salgadinhos, hein? Então, de parabéns, hein? Eu tenho mas aqui não sei não, quando terminar a gravação aqui, eu acho que vai um pra dentro. Eu tenho aqui uma última pergunta. Talvez que essa é a última, porque vai ter de fechamento, né? Mas eu queria que você contasse, assim, se tem no teu mapa mental aí um pior momento, assim, qual foi o seu pior momento? Se não, qual foi o seu erro miserável? Isso é boa. É difícil, né? Tem muitos... Cara, eu vou falar uma coisa que, assim... Pior momento, eu acho que foi o momento que a gente viu o custo de oportunidade do negócio ser maior do que a nossa vontade de fazer diferente. O que eu quero dizer isso? Falando, cara, nós já temos um negócio. Então, existem responsabilidades de negócio que vão além do nosso propósito de transformar o mercado.
E eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo. Cara, será que nós vamos apostar no medíocre? Porque, cara, tem zero a ver comigo e zero a ver com o meu time, esse tipo de posição. Então, e chegou um momento que a gente falou, cara, temos um negócio aqui. Não dá mais para experimentar tanto as coisas. E aí a gente falou, cara, não, beleza, existe uma responsabilidade. Mas foi um momento de muito medo, assim. Eu chamo esse momento lá, foi a nossa adolescência. Você sabe, é um negócio que você se questiona, você fala, mas cara, eu tenho uma criatividade de criança, mas num corpinho de adulto. Enfim, cara, foi um momento... Será que isso não vai prejudicar minha base? E é um momento, normalmente, quando você está ali com seus 50 funcionários, cara, que você também está mudando o perfil de time. Você, como CEO, tem outro papel. Você já, a sua ingerência na operação já é bem diferente. Você já não tem a visibilidade tão profunda das coisas. Cara, foi um momento bem difícil. E foi um momento também de estruturação de governança diferente na Piuí. Pressão de todos os lados, deu a entender. Particularmente, esse foi um momento muito desafiador para mim. E eu estava também num momento pessoal também complexo. Foi um momento muito desafiador. Foi o pior momento da coisa. E aí eu vou dizer também o seguinte. Quando você tem sócios com essa responsabilidade afetiva e etc., né? E aí, cara, isso muda o jogo. Assim. Foi um momento que o meu sócio, tacitamente, a gente nunca teve um papo formal sobre aquele momento, mas ele percebeu que ele precisava me ajudar. Puta, ele deu uma baita ajuda, cara. Foi 2 meses que eu falei, cara, preciso pôr minha cabeça no lugar para entender qual é o meu papel aqui, o que eu vou fazer agora. Então, esse foi um momento muito, muito, muito doloroso. Assim, foi um momento. E sobre o erro, eu vou dizer, sobre o erro, eu consigo responder, muito a ver com a gente não ter respeitado os objetivos de cada momento da empresa. Como a gente começou monetizando, a gente tirou o peso de você ter um tempo dedicado a produto. A gente foi tentando construir ali, moldando numa operação já existente, assim, sabe? Tentando manter o status quo, de certa forma. Exato. Então, porque era uma entrega que já existia e tal. Esse foi o principal erro assim, do negócio. Pô, muito legal mesmo. Rafa, fazendo a rodada aqui de fechamento, cara, como é que confronta a tua expectativa com o que a gente entregou aqui? Cara, eu sou apaixonado por discutir modelos de negócio, produtos, trilha empreendedora, a forma como se conecta a história da pessoa física ali, tendo ali, no caso aqui do Felipe, aquilo nascendo dentro de casa e aquilo intrinsecamente vira a oportunidade de vida. Então, ouvir uma história dessa e ver como as coisas estão evoluindo hoje na Piuí, cara, pra mim, baita episódio, Zé. Baita história. Muito legal. Renanzinho? Cara, obrigado. Primeiro agradecer aí por topar vir aqui e compartilhar tanto conhecimento direto das trincheiras, igual a gente fala aqui. E, cara, pô, cumpriu muito ali, superou as expectativas, um mercado que eu adoro pra caramba, que é o mercado de saúde. Hoje, né? Hashtag, não lembro. Mais um MBA? Mais um MBA. E é isso, cara. Agradecer mesmo por compartilhar e é isso. Vamos nessa. Felipe, na despedida, você dá um recadinho aí, um conselho de $1 milhão para quem tá querendo empreender e tá pensando em casa, cara, gostei da ideia, gostei do formato. Cara, onde eu vou? O conselho que eu vou dar tem muito a ver com aquilo que a gente falou da geladeira, né? Abra a sua geladeira, cara. Quem é você como propósito? Quem você conhece? O network que você tem e o que você sabe fazer, cara. A intersecção dessas 3 coisas, ela provavelmente vai trazer oportunidades de negócio onde você tem alta potência. Acho que esse é um recado que eu dou. Não sei se é de $1 milhão, mas certamente fará as pessoas mais assertivas e felizes. Sim. Muito bom, muito bom. Felipe, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi sensacional. Cara, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado, de fato, pelo mercado segurador como um todo. Mas o propósito do negócio é muito legal. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Eu acho que o Brasil precisa de mais iniciativas como a tua. Muito obrigado mesmo. Pessoal, você que assistiu esse episódio, a gente conversou aqui com o Felipe Baeta, CEO e fundador da Piuí. Cara, uma história super legal. Segue a gente
Clica no sininho para seguir a gente no YouTube. Segue a gente lá no Instagram, @Produto Piloto. Comenta o nosso conteúdo. Manda pra gente o que a gente está fazendo de bom, o que a gente está fazendo de ruim. Dá sua opinião pra gente, é importante pra nós. Muito obrigado. Uhul! Boa!